Esse garoto nasceu numa família de guerreiros lendários, onde ele tinha tudo para ter uma vida perfeita, mas a vida dele virou um inferno. O próprio pai o odiava, a mãe morreu dando à luz, e o tio queria exterminar toda a linhagem dele. O único que realmente se importava com ele era o irmão mais velho. Ele treinou o garoto, o protegeu de bandidos, até comeu uma minhoca no lugar dele quando foram sequestrados. Ele agiu como um verdadeiro irmão. Como esse garoto parece nascido para sofrer, o irmão teve que ir embora pro bem dele. Confie em mim, quando vocês descobrirem o motivo, vão se emocionar. Teve um dia que ele levou várias chibatadas dos bandidos na cidade, e mesmo assim continuou segurando aquela espada. A única coisa que restou da família era aquela espada, que também era a última coisa que o irmão deixou para ele lembrar dele. É por isso que ele protegeu a arma com a vida. Depois daquele dia ele decidiu nunca mais abaixar a cabeça para ninguém. Começou a treinar pesado, se superando ao máximo para um dia se tornar o maior guerreiro lendário da história. Agora vamos voltar e ver como tudo começou. O nome dele é Boris Guinaman, o segundo filho de Gurshen Guinaman, Lorde de Travishes Longar. A história salta 12 anos para a casa dos Guinaman, onde a família o recebe, mas sua mãe morreu dando à luz. Alguém diz que é trágico que ele vá crescer sem ela. Ainda assim, eles o lembram em que tipo de família ele nasceu. Os Guinaman são guerreiros famosos, então esperam que ele se torne um também. Um dia, ele e seu irmão mais velho Yevgen Andimen herdarão os tesouros da família, a armadura Snowguard e a espada Winterer. Eles também sussurram que a senhora da casa se foi, e o mestre pode odiar os segundos filhos, mas o jovem mestre Yevgon Idímen é gentil, então provavelmente cuidará de Boris. Ele é instruído a focar em ficar vivo, porque as pessoas em Travites estão morrendo na revolução. Seu tio foi expulso da família e agora está tentando iniciar sua própria revolução. Por causa disso, todos poderiam ser mortos. Mesmo assim, alguém da família sobreviverá e os Jinmans se vingarão. Eles nunca esquecem nem o amor que recebem, nem a bondade e nunca qualquer mal que lhes foi feito. Mais tarde, um Yevgenan mais velho diz a Boris que ele tem que sobreviver até o fim do mundo. Ele é mais velho também e diz que escolheu confiar nele. Com o prólogo terminado, a história retorna à casa dos Jinmen. Uma criada avisa Boris que algo maligno vive perto do lago Emera e implora para que ele se lembre de suas palavras. Não importa o que, ele nunca deve ir lá. Algo maligno espera naquele lago, especialmente em noites de tempestade como esta. Dizem que um monstro de olhos vermelhos espera lá por qualquer um que se aproxime. É por isso que ele deve ficar longe do lago Amira. Yevgen Dinaman pergunta se foi realmente isso que a criada lhe disse. Boris diz que sim, e todos os outros dizem a mesma coisa. Não importa o que aconteça, fique longe daquele lago, porque um espectro de olhos vermelhos vive lá. Yevnan pega seu rosto e diz para ele não se preocupar com essas coisas. Boris se ilumina, e Yevnan sorri calorosamente, prometendo que sempre estará lá por ele. Ele diz que o sorriso de Yevnan parece mais brilhante que o normal, embora de alguma forma pareça um pouco estranho. Ele ainda sorri de volta e diz que sim. Yevnan bagunça seu cabelo, brincando que parece um ninho de pássaro, e os pássaros precisam voar, então ele o toca com uma espada de madeira e diz que é hora do treino que ele prometeu. A mão de Boris treme enquanto ele pega a espada, ele avança, mas Yevgen desvia facilmente e diz para ele não balançar de muito longe. Ele precisa estar no alcance primeiro, suas espadas de madeira se chocam, e Yevgen diz que sua forma não é ruim. Boris fica claramente feliz em ouvir isso, então ele diz que virá para ele de verdade desta vez. Então Yevgen é melhor se preparar, ele avança novamente. E Yevgen age como se tivesse perdido, caindo para trás enquanto o agarra. Ele pergunta por que caiu rindo. Yevgen diz que o empurrou, seu pai Jerken observa da janela. Alguém por perto comenta que Yevgen realmente mima seu irmão mais novo. Jerken estala a língua e diz que isso é patético para o herdeiro da família, não é hora de brincar, então uma tosse rompe na sala e Jerken se alarma. Lá fora, Yevgen diz a Boris para tentar de novo. Ele se pergunta sobre a sensação incômoda em seu peito, mas Yevgen continua ensinando e diz para ele segurar a espada com firmeza. Quando ele ataca novamente, Yevgen se surpreende com o quanto ele melhorou e bloqueia o golpe, elogiando-o. Mas então Yevgen perde o controle de sua espada e tenta avisar Boris que ele está muito perto. A espada de madeira bate em sua cabeça, e ele cai no chão. Yevgen entra em pânico e continua se desculpando, jurando que não acontecerá de novo. Ele diz que sentiu um medo súbito, como se alguém estivesse tentando matá-lo, e então ele começa a desmaiar. Um homem corre e diz para eles não voltarem para a propriedade. Yevgen pergunta o que aconteceu. Ofegante, o homem diz que Vlado Jinmen, o ancião, voltou. Tanto ele quanto Yevgen sentem um arrepio. Ele percebe que aquela sensação estranha que teve era real. Ele não consegue controlar, mas sempre vem quando algo ruim está prestes a acontecer. De volta à propriedade, um homem desce do cavalo e diz que quase nenhum tempo passou, mas os cães já esqueceram seu mestre. Ele olha para um e o chama de tolo. Então corta para Jerken em seu escritório. Seu atendente o chama e pergunta se devem deixar o visitante entrar. Jerken baixa o olhar e relutantemente diz que sim. A porta se abre e Vlado Guinaman entra, dizendo que faz tempo. Ele é o irmão mais novo de Jerken. Jerken diz que faz 5 anos desde que ele o expulsou e ele está surpreso que Vlado ainda esteja vivo. Vlado pergunta se ele está chateado em vê-lo e sorri. Jerken diz que não sabe por que ele está ali, a menos que tenha vindo para morrer. Vlado pergunta se vê-lo é realmente tão decepcionante, então Jerken se pergunta por que ele se deu ao trabalho de vir até aqui. Vlado diz que nada aqui mudou, tudo está apenas mais velho agora. Ele diz a Jerken para lhe oferecer uma bebida, já que ele cavalgou até aqui meio-dia para conversar. As bebidas são servidas, Vlado se senta.
Depois de um gole, ele pergunta a Jerkin se ele se lembra de sua infância como eles costumavam lutar nos campos, ele ainda se lembra do som de suas espadas colidindo. Naquela época, eles pulavam o treino e brincavam, mas seu pai sempre repreendia Jerkin por não agir como o filho mais velho deveria. Vlado percebeu que isso o incomodava, Jerkin o interrompe e pergunta o que ele quer. Vlado diz que ele ainda é impaciente, então bate o copo e vai direto ao ponto. Ele diz que o príncipe eleitor Katya o apoia, e quando o príncipe eleitor se tornar grão-eleitor, Jerkin será um problema. É por isso que ele voltou para garantir que seu lado da família sobreviva. Jerkin se vira e diz que se é tudo o que ele veio dizer, então pare de perder seu tempo. Vlado suspira e o lembra que a mansão não é só de Jerkin, seus pais a deixaram para ambos. Jerkin cerra os dentes com raiva e pergunta se Vlado esqueceu o que ele fez, que a irmã deles morreu por causa dele. Ele pergunta se ele já esqueceu, e Enitka Dinaman. Vlado ri e diz para ele pensar com cuidado, então fica sério e pergunta como isso foi culpa dele. Jerkin diz que se não fosse pelo plano sujo de Lado, ela e seu noivo ainda estariam vivos. Lado suspira e diz que quem levou Enitka Genami a esse fim não foi ele, foi Jerkin. Jerkin joga o copo nele e exige saber como ele pode dizer algo tão absurdo em seu rosto. Vlado limpa a bebida do rosto e diz que Jerkin ainda é horrível, mesmo depois de todo esse tempo. Então ele diz que todos nesta família são teimosos, e pergunta se Jerkin realmente acha que seus filhos serão diferentes. Jerkin grita para ele sair. Vlado se endireita e diz que Jerkin deve se lembrar disso, é sua última chance, porque eles são irmãos, ele veio disposto a perdoar tudo, e o príncipe eleitor também vai ignorar. Sorrindo, ele diz que Jerkin só precisa entregar o kit Winterbottom. Jerkin instantaneamente saca sua lâmina e aponta para Vlado, ordenando que ele saia. Ele diz que mesmo que morra, Vlado não receberá nada dele. Vlado bufa e diz que Jerkin é tão tolo quanto ele pensava, então ele avisa que vai tirar tudo e ver quanto tempo Jerkin consegue aguentar. Também aprendemos que o nome do atendente é Tulk. Jerkin diz a Tulk para começar os preparativos. Mais tarde, Yevguanan pergunta onde está seu pai. O homem que os alertou mais cedo diz que ele está no segundo andar. Yevguanan pergunta se Tulk já está lá embaixo. O homem diz que sim. Yevguanan abre a porta e diz que é hora de usar o kit Winterbottom. Boris fica chocado. Somos informados que o kit Winterbottom é uma armadura obtida após a morte de um senhor territorial de outro país e 99 inimigos. Como mencionado antes, é Snowguard e a espada Winterer. São tesouros da família Jamon, passados de geração em geração, e apenas os mais fortes podem empunhá-los. Com o tempo, tornaram-se pouco mais que um rumor, mas agora estão nas mãos de Yev Jamon. Ele desembainha a Winterer, e Boris olha surpreso. Jerkin diz a Yevgamon que ele tem algo para lhe mostrar. Em um flashback para o início daquele ano, Jerkin diz que Yevgamon certamente ouviu falar do tesouro da família que seu bisavô e seu filho ganharam após a guerra. Winterer e Snowguard juntas chamadas Winterbottom Kit. Yevonin diz que pensava que era apenas um rumor, e Jerkin diz que foi de propósito. Seu avô deu uma peça para Vlado Gemin e uma para ele, esperando que os irmãos trabalhassem juntos, mas ele estava errado. O kit Winterbottom só mostra seu verdadeiro poder quando ambas as peças são usadas juntas. Jerkin diz que Yevonin completa 20 anos este ano, então ele deve aprender o que significa ser herdeiro da família Jumanin. Se o perigo vier, ele deve fugir com o kit. Yevgenan fica atordoado. Jurkin lhe diz que não importa o que aconteça, ele deve sobreviver e manter o tesouro da família seguro. O futuro da família depende dele e não importa o que aconteça, ele não pode perdê-lo. Jerkin pergunta se Yevdanin Nistur está de pé. De volta ao presente, os dois estão deitados na cama. Boris diz que parece incrível, e Yevdanin pergunta qual ele gosta mais. Ele diz que a armadura parece muito pesada, então a espada é mais legal. Yevdanin diz que ele pode ter a Winterer, então ele diz que a dará a ele quando ele tiver idade suficiente para usá-la, então o deixa tentar segurá-la, mas a espada cai imediatamente, ainda é muito pesada para Boris. Yevdanin ri e diz que ele conseguirá na próxima vez. Enquanto o ajuda a levantá-la, ele diz que a Winterer é sua espada. Depois disso, Yevgenin continuou dizendo-lhe sempre que podia que a espada lhe pertencia. Por causa disso, ele lentamente começou a acreditar que realmente era dele. Mas comparado ao irmão mais velho, ele ainda é apenas uma criança. A espada deveria pertencer a Yevgenin. Yevgenin diz a ele que seu tio iniciou uma rebelião e seu pai já sabia que isso poderia acontecer, então agora eles têm que seguir o plano. Ele diz a Boris para não ter medo, isso faz lembrar de algo que Tolkien uma vez lhe disse sobre rebeliões familiares. Em uma luta como essa existem apenas vencedores e perdedores, nem certo nem errado, mesmo que muitos morram, ninguém é punido, ninguém sequer admitirá o que aconteceu, ou lamentará os mortos. Como membro dos Trabucos, Boris entenderia que quando chegasse a hora, essas palavras continuam ecoando em sua mente, enquanto Yevgenin pega a espada e diz que vai pegá-la emprestada por enquanto. Ele pode ver que ele está perdido em pensamentos, ele agarra o lençol com força e diz que Yevgenin não precisa devolvê-la. O pai lhe entregou a espada pessoalmente, então ele tem que sobreviver e se vingar. Yevgenin apenas o encara por um momento, então coloca uma mão em seu ombro. Ele diz que a Winterer é de Boris e ele não a pegará sem permissão. Assim que a rebelião terminar, ele a devolverá. Ele baixa os olhos, dizendo que nem consegue segurá-la. Yevgenin o lembra, eles a seguraram juntos antes. É pesada agora, mas um dia ele será forte o suficiente para usá-la. Então ele o abraça e diz que ele consegue, ele é um guerreiro, assim como seu nome significa. Então o nome de Boris provavelmente significa guerreiro em sua língua. Então algo soa lá fora, eles verificam a janela e veem chamas, e Yevgenin diz que começou, e ambos ficam rígidos.
Lá fora, soldados gritam que hoje o chefe da família Dinamã será substituído. Eles ordenam que todos joguem suas armas, se rendam e sirvam ao novo mestre para restaurar a família. Jaqen permanece calmo e diz que qualquer um fraco o suficiente para ser influenciado por palavras já foi embora. Não é como nos velhos tempos quando seu pai os liderava, mas soldados leais ainda permanecem. Jaqen abre a janela e grita que qualquer um que invadiu Longor está prestes a enfrentar o julgamento. Os soldados abaixo o avistam e gritam que ele está no terraço. Jaqen os desafia a parar de se esconder como covardes, então diz a Touka para se preparar. Touka levanta a mão e um círculo mágico se forma. Chamas brancas se espalham pelo campo. Os soldados entram em pânico, gritando e perguntando o que está acontecendo. Os homens de Jaqen levantam suas lanças e juram que matarão Vlado. Os homens de Vlado começam a entrar em pânico com a magia de Touka, e Jaqen ordena que seu lado avance. Ele pergunta se eles realmente acham que a família Jinmen cairia para lixo como eles. Então um barulho enorme corta tudo. Jaqen se vira, e um arrepio percorre sua espinha, enquanto um monstro gigante parecido com uma serpente emerge de um círculo mágico. Ele o reconhece como uma invocação do reino congelado, Craggle. Jaqen percebe o quão ruim isso é. Apenas 3 pessoas nos trabucos podem invocar Craggle. Então ele avista Jungnal Knoll na multidão, um dos arquimagos de Khan. Ele não pode acreditar que Khan o enviou para apoiar Vlado, isso significa que a posição de Vlado tem que ser garantida agora mesmo. Os trabalhadores da mansão começam a fugir aterrorizados com o aparecimento de Kragley. A besta começa a rasgar a torre. Jaqen diz que salvar as pessoas vem primeiro. A segunda esquadra pode detê-los, então eles precisam recuar e fazer um novo plano. Então ele ouve Yevgenin e se vira para encontrar Yevgenin com Boris. Ele ordena que Yevgenin fuja sozinho enquanto ele o mantém com ele. Quando Yevgenin protesta, Jaqen pergunta como ele espera escapar enquanto protege também. Aí ele pergunta se Yevgenin esqueceu o que deveria proteger. Cheio de remorso, Yevnan se vira e foge. Boris é levado para o outro lado. Jaqen o guia. Ele se lembra do que o pai acabou de dizer. Fugir com uma criança é impossível. Ele acha que só está atrasando o pai. Yevnan tem que viver e proteger o tesouro, porque mesmo que sobreviva, não pode proteger a família do jeito que Yevnan pode. Boris olha para trás tristemente e diz que tem um mau pressentimento. Assim como antes, ele sente que algo terrível está prestes a acontecer com Yevnan. Krogel continua destruindo a propriedade enquanto soldados lutam e se matam. Tolk relata que a maioria das pessoas escapou, mas a mansão ainda está sendo destruída. Um estrondo enorme soa, e Boris se vira para ver outra seção da propriedade desabar. O medo o atinge, mas Jaqen está furioso. Ele grita que Vlad ousou destruir a mansão, e ele nunca perdoará o irmão por isso. Ele ordena que Tolk verifique os esquadrões primeiro e segundo. Tolk estende a mão, enviando mana pelo ar, e diz que eles estão em apuros agora que a mansão não pode ser usada como cobertura. Jaqen muda rapidamente de planos, ataca as 2 entradas laterais, divide os soldados em 2 e se esconde nos arbustos até que ele dê a ordem. Boris tenta perguntar sobre o monstro, mas Jaqen diz que tá tudo bem, desde que fiquem longe da mansão, então ele diz para ele parar de chorar. A criatura não pode tocar totalmente o mundo dos vivos porque metade do seu corpo ainda está no outro. Ele ainda parece inquieto e Tolk junta os dedos para assobiar para os soldados restantes. Logo, todos estão escondidos nos arbustos. Jaqen diz a Boris para segui-lo devagar, depois recuar quando a luta começar. Depois disso, ele deve correr. Ele entende? Ele pergunta para onde deve ir. Jaqen pausa para pensar, então diz para ele ir para o Lago Emera. Ele hesita, dizendo que ouviu falar do maléfico espectro de lá. Jaqen retruca, perguntando se ele realmente acredita em alguma história de fantasma de velha empregada, e como ele pode se chamar de homem da família Dinamã. Por causa desse boato, ninguém chega perto do lago, o que o torna um lugar mais seguro por perto. Ele diz a Boris para se esconder perto das 3 árvores de tronco preto, e ele virá buscá-lo depois da batalha. Ele diz que entende, embora ainda esteja claramente assustado. Então Tolk diz que é hora. Jaqen grita para todos atacarem a entrada leste, e os soldados avançam. Ele se vira para Boris e pergunta o que ele está esperando, dizendo que esta é sua chance de se levantar e correr. Ele se recompõe e parte, pensando que a história deve ser falsa e ele só precisa fazer o que seu pai disse. A batalha irrompe com soldados se matando sob os gritos de Craggle. Vlado sorri e o chama para frente, dizendo que vai cortar todos eles até o último enquanto caminha em direção a eles. Ele levanta a espada e mata instantaneamente 3 soldados. Ainda sorrindo, ele chama por Jaqen, zombando de como ele o rotulou de criminoso e o expulsou enquanto tomava a família e a herança para si. E agora ele diz que Jaqen está se escondendo como um rato. Um de seus homens de repente grita que encontrou Jaqen. Vlado se vira imediatamente, dizendo que Jaqen não está longe, afinal hoje Darkblades Harkson será substituído pelo Silver White Winterer. As forças de Vlado se fecham em torno de Jaqen, que está claramente exausto. Mesmo assim, ele zomba da audácia deles por invadir sua terra tão abertamente. Ele derruba um soldado, deixando a cabeça do homem no chão, e desafia os outros a se aproximarem. Ele diz que eles pagarão por sua coragem imprudente, mas enquanto Jaqen fala, Vlado desliza por trás dele e crava sua lâmina em suas costas, sussurrando que o avisou que isso aconteceria, então ele arranca a espada. Jaqen grita que é uma emboscada. Vlado ri e diz que Jaqen não é mais o homem que costumava ser. Talvez a velhice finalmente o tenha alcançado. Então Vlado o apunhala no estômago. Jaqen tosse sangue. Tuk corre, gritando por Jaqen. Vlado puxa sua lâmina e diz que também matará Tuk. Um feitiço dispara de repente e uma névoa preta se espalha, cegando a todos. Os soldados começam a se balançar descontroladamente em pânico. Tuk estende a mão e forma um círculo mágico.
Um momento depois, ele segura Jerkin. Vlad os ataca, perguntando se Jerkin planeja fugir como um covarde e chamando isso de vergonhoso para um guerreiro. Ele vai para finalizá-los, mas eles se teleportam, deixando Vlad furioso. Olhando para o sangue que Jerkin deixou para trás, Vlad ordena que todos os encontrem. Enquanto isso, Boris está correndo pela floresta, repetindo para si mesmo que tem que encontrar as árvores de tronco preto. Depois de um tempo, ele finalmente as alcança, completamente sem fôlego. Ele diz a si mesmo que seu pai estará aqui em breve, então tudo que ele precisa fazer é se esconder. Ele se agacha perto das árvores, ofegante, diz que só precisa esperar, então ouve um som estranho na floresta. Suor frio escorre por seu rosto, enquanto ele se pergunta o que é, ele começa a tremer de medo, pensando que pode ser seu pai ou o espectro. O som para de repente. Boris olha ao redor, confuso, então o ouve novamente bem atrás dele. Um tentáculo vermelho o envolve e o levanta no ar. Ele se vira e vê o espírito maligno do lago. Boris percebe que sua empregada estava certa e se pergunta se seu pai realmente não sabia que esse monstro estava aqui, então ele se pergunta por que Jerkin o enviou para cá. A criatura avança em direção ao seu rosto e ele fecha os olhos e grita que não quer morrer. Ele grita por seu pai Yevgenin, então o monstro é fatiado por Yevgenin. Boris cai no chão e fica encharcado de sangue, ele não consegue dizer que é Yevgenin. Tudo que ele vê é um cavaleiro parado sobre ele. O medo se instala enquanto a figura se aproxima, e Yevgenin para na frente dele e grita perguntando por que Boris está ali. Ele apenas encara, confuso, então Yevgenin o puxa repentinamente para um abraço. Ele pergunta novamente por que ele veio aqui, avisando que ele poderia ter morrido. Boris tenta explicar que o pai lhe disse para esperar aqui. Isso pega Yevgenin de surpresa, e ele pergunta por que ele está aqui também. Pai me disse que eu tinha que proteger o kit de inverno. Yevgenin fica quieto, então admite que não concorda com o pai. Para ele, a família importa mais do que o tesouro. Um tesouro não significa nada se toda a família morrer, e ninguém pode guardá-lo para sempre. Boris pergunta como ele o encontrou e Yevgenin sussurri. Orgulhosamente, ele diz que é seu irmão, então ele o protegerá onde quer que ele vá. Ele começa a responder, mas uma luz brilhante surge atrás deles. Ele se vira e Yevgenin diz para ele ouvir com atenção. Tio não é o único inimigo. Khan também está ajudando ele. Foi ele quem trouxe Boris aqui e deu ao tio aqueles soldados e magos. Khan quer a guarda da neve, o Winterer e a ajuda da família, para isso o pai tem que morrer. Yevgenin diz que o pai já sabia e é por isso que ele os fez escapar. Um portal se abre atrás deles, ambos se viram, assustados, então relaxam quando Tolk e Jerkin saem. Yevgenin pergunta rapidamente o que aconteceu e Tolk diz que foi Hargren. Khan deve ter entregado. É um veneno poderoso que a cura não pode deter, então Jerkin não pode ser curado. Tolk então pergunta por que eles ainda não saíram. Boris se esconde atrás de Yevgenin, que começa a falar, mas Tolk o interrompe dizendo que tá tudo bem e perguntando se eles estão seguros. Yevgenin explica que viram um flash brilhante e pensaram que veio de perto da mansão. Isso faz Tolk perceber algo. Ele diz que foi o olho de Keria, um feitiço para ver de longe. Um grande mago como Jongnal poderia avistar até uma agulha em um palheiro a meio-dia de distância. Como eles viram o flash, sua posição está exposta. Alarmado, Yevnan pergunta o que eles devem fazer. Tolk diz que tudo o que podem fazer é esperar que a sorte permaneça com eles. Jerkin murmura fracamente que eles têm que se mover. Ele olha para Tolk e os dois trocam um olhar. Tolk dá um pequeno aceno, então ele abre um portal e diz a Yevgenin para ir. Boris olha para cima, se perguntando o que Yevgenin escolherá. Tolk lhe diz que se ele entender a vontade do pai, ele precisa ir e proteger os tesouros. Ao mesmo tempo, cavalos correm pela floresta enquanto Vlado fuma que eles vieram até o Lago Amira. Ele diz que todos temem este lugar, porque é o lago amaldiçoado que tirou a única irmã deles. Uma memória volta, os jovens Yennefer e Vlado brincando, com Jerkin observando por perto. Ela corre atrás de Vlado pelo campo, ambos rindo. Vlado diz que a única pessoa por quem ele realmente se importava naquela casa era sua irmã, e Jerkin também se importava com ela, mesmo que os dois irmãos brigassem o tempo todo, Yennefer era a única que os tratava como iguais. Então Vlado exige saber se Jerkin perdeu a cabeça, como ele poderia mandá-la para uma família como aquela. Jerkin responde que mesmo que o casamento fosse de outra facção, Yennefer fez a escolha, tudo que eles podem fazer é esperar que ela encontre a felicidade. Vlado explode, dizendo que isso é uma piada, só há uma maneira de parar isso. Então ele diz a Yennefer que seu noivo vai para o Lago Emera. Abalada, ela pergunta por quê, então foge, chorando que ele não pode ir para lá. Flato acha que seu plano está funcionando e espera que ela vá para o lago. Seus homens deveriam sequestrá-la lá porque ele nunca quis deixá-la ir, mas o plano dá errado. Um grito soa, e algo está claramente terrivelmente errado com ela. Ela perdeu a cabeça. Vlado observa horrorizado, se perguntando o que aconteceu. Ela só deveria ter sido levada por seus homens. Ela nunca deveria ter chegado ao lago. Jerkin o empurra para o lado. Vlado grita que eles precisam de um médico para Yennefer, mas Jerkin diz que ela não pertence mais a este mundo. Mesmo que ele odiasse o noivado, Vlado ainda fez algo imperdoável. Vlado tenta explicar que nunca quis que isso acontecesse. Ele diz que não achava que uma garota tímida como Yennefer iria para o lago, e ele nunca acreditou que o espírito fosse real. Jurkin diz que essas desculpas não significam nada para ele agora, então ordena que todos voltem para a propriedade. Vlado pergunta o que ele está prestes a fazer, e Jurkin saca a espada. Ele diz que ela já se foi, o espírito maligno levou sua mente, e apenas a morte pode libertá-la. Vlado é contido enquanto grita para Jerkin parar, desmoronando em lágrimas. Ele grita o nome de Yennefer e então ela morre.
A memória termina, e Vlad ordena que todos procurem o lago de ponta a ponta, então um grito surge da água, e mãos podres começam a se arrastar para fora. Um por um, ghouls rastejam para a margem. Os soldados entram em pânico, mas Vlado exige saber se eles estão desobedecendo a ele. Ele corta os ghouls, amaldiçoando o lago e seu fedor. Ele admite que está com medo, mas se matar Jerkin significa enfrentar todos os monstros neste lago, que assim seja. Tolk diz a Yevgen que é hora de ir e agora eles podem ouvir os soldados se aproximando. Ele avisa que serão encontrados em breve, mas Yevgen diz que não vai sair, ele vai ficar para proteger Boris e seu pai. Tulkio lembra, Vlado está vindo e o pior momento deles está quase aqui. Yevgeny diz que a herança de família existe para os piores momentos, e se o pai tem o que precisa, então ele também tem. Ele pergunta a Boris se ele entende. Ele se lembra do dia em que Yevgeny recebeu o inverno, e diz que não quer um mundo sem seu irmão ou pai. Com um sorriso triste, Yevonyn diz que talvez eles devam ver isso como uma forma orgulhosa de morrer juntos. Boris sente seu coração afundar, e Tolkien lhe diz para não sair a menos que veja Yevonyn morrer. Yevonyn diz que quando chegar a hora de enfrentar Vlado, ele não vai fugir. Ele olha para cima e diz que entende. Agora ele sabe por que os olhos de seu irmão pareciam tão estranhamente azuis e por que seu sorriso brilhava tanto. O mau pressentimento paira sobre tudo, mas eles continuam avançando. Jerkin diz que finalmente chegaram. Ele está completamente sem fôlego e diz que Yennefer ainda deve estar em algum lugar aqui, levada pelo espírito maligno e perdida para sempre. Ele encara o lago em luto. Vlado pergunta se ele só agora está decidindo procurá-la. Eles a deixaram para trás sem nem mesmo um túmulo. Se ela o vir agora, ela não ficará feliz. Foi ele quem a matou. Jerkin diz que Vlado ainda é teimoso demais para encarar o que fez. Vlado saca a espada e pergunta se ele está finalmente pronto para implorar. Jerkin avança nele, dizendo que é muito tarde para isso. Vlado responde que essa mágoa acaba hoje à noite. Eles lutarão até que o espectro apareça. Suas lâminas se chocam enquanto Jerkin diz que uma vez salvou a vida de Vlado. Ele ainda está cego para seus próprios pecados? Ele é o verdadeiro motivo pelo qual Yennefer teve que morrer e se tornar um dos monstros do lago. Vlado levanta a espada e pergunta se Jerkin ainda o culpa por isso. Jerkin bloqueia, mas Vlado continua dizendo que Jerkin é quem matou Yennefer, não ele, e agora ele quer acabar com isso aqui. Eles trocam golpes, ambos jurando ficar até que o espírito de olhos vermelhos apareça. Enquanto isso, ghouls se fecham em torno de Yevgeny e Boris. Yevgeny murmura sobre sua tia e jura que o protegerá do espectro. Ele, confuso, pergunta se ele já não o matou na floresta, mas um olhar no rosto de Yevgeny diz que algo está muito errado. As mãos de Yevgeny começam a tremer em torno do inverno. Boris baixa o olhar e diz: pai estava certo. A herança de família é mais forte quando apenas uma pessoa a usa, então Yevgeny tem que ser o único a usar ambas. Ele se recompõe. Ele vai levar o primeiro golpe, mesmo do espírito maligno, se isso significar que Yevgeny viverá. Então uma aura começa a subir do peito de Yevgeny e ele grita que a guarda da neve está reagindo. Yevgeny fica imóvel e diz que está aqui. Uma luz vermelha aparece. De repente, Boris é jogado em um espaço branco, e ele grita, perguntando o que está acontecendo, enquanto chama por Yeonin. Em vez disso, uma risada cruel soa atrás dele. Ele se vira lentamente enquanto uma voz o chama de lindo menino, e dois olhos vermelhos gigantes o encaram. Ele acorda de repente e se senta, perguntando onde está. Yevgeny o chama, e Boris se vira para vê-lo acenando. Yevgeny diz que está feliz que ele acordou, e diz para ele beber um pouco de água, ele apenas o encara, confuso. O Yevgeny pergunta o que há de errado, foi um pesadelo. Boris pula de repente e o abraça, derrubando a água. Ele começa a chorar enquanto os dois caem no chão. Yevgeny o segura e o lembra que ele é seu irmão. Diz que algo está estranho, ele estava definitivamente no lago. O pai estava brigando com o tio, enquanto ele e Yevgeny estavam cercados. Mas depois disso, tudo ficou em branco. Yevgeny diz que talvez ele devesse pegar mais água. Boris pergunta onde eles estão, e Yevgeny diz que eles estão ao norte dali, em território da família Gurin. Eles chegaram a cavalo enquanto ele estava desacordado. Assim que ele acorda, a primeira coisa que pergunta é para onde foi o pai deles. Yevgeny e Jaime olham para baixo e dizem que o pai deles foi para outro lugar. Tudo desmoronou depois do que aconteceu e eles se separaram. Boris pergunta como eles vão encontrá-lo agora, mas Yevgeny e Jaime dizem para ele não se preocupar. Tolkien entrará em contato com magia quando chegar a hora. Ele então pergunta o que eles devem fazer até lá. Yevgeny e Janaman dizem que devem ir ver a tia-avó deles, o lado dela não é hostil ao pai deles. Outra opção é ir em direção ao príncipe eleitor Katsia, aquele a quem o pai deles serve, ele pensa sobre isso, então pergunta se eles realmente precisam ir a algum lugar, talvez eles pudessem apenas viver como pessoas normais. Isso pega Yevgeny e Janaman de surpresa, e ele admite que eles nem saberiam como, sempre tiveram outras pessoas cuidando deles. Boris pergunta se eles podem simplesmente esperar o pai entrar em contato e manter um perfil discreto até lá. Logo depois disso, seu estômago ronca alto o suficiente para responder por ele. Yevgeny, na verdade, sorri e ri, então diz que eles devem pegar comida em uma vila próxima. Quando eles entram na estalagem, o dono os cumprimenta. Yevgeny e Gentleman pedem um quarto individual. O estalajadeiro nota sua espada e percebe que ela não é barata. Com um sorriso malicioso, ela anuncia o preço. 10 Elso. Yevgeny e Gentleman joga uma moeda no balcão. Isso a faz sorrir ainda mais. Ela diz que sabia que ele tinha dinheiro e aponta que ele pagou muito caro. Ao redor deles, os clientes começam a brincar que os meninos devem ter vindo apenas para ver como os plebeus vivem. Ela lhe dá a chave do quarto e pergunta o que eles querem para o jantar e café da manhã. Yevgeny Anguimin diz que qualquer coisa está boa. Boris de repente sente algo ruim atrás dele e se vira.
Yevgen e Jim dá um tapinha em seu ombro e diz para ele continuar andando. A zombaria fica mais alta. As pessoas zombam que meninos como eles provavelmente não conseguiriam comer comida de plebeu de qualquer maneira. O salão inteiro explode em risadas. Então um homem se aproxima e coloca um prato em sua mesa. Ele diz a eles para experimentarem e dizerem como é o gosto. Boris tapa a boca, tentando não vomitar. A tigela tá cheia de larvas, ele solta um grito. Ele cai no chão enquanto os outros o zombam, perguntando se ele não vai comer a especialidade local. Um dos homens, Gwit, se levanta e diz: talvez os meninos simplesmente não saibam como comê-la. Ele ficaria feliz em ensiná-los. Gwit coloca a mão no ombro de Yevgen Angeman e oferece sua ajuda. Yevgen Angeman afasta a mão, ele diz ao homem para ir em frente se for tão bom que ele possa comer primeiro. Gwit ri e chama todos para ouvirem, então ele diz que não está com fome o suficiente para comer a refeição de outra pessoa. Yevgen Angeman bate a cabeça na mesa e diz para ele não hesitar se for realmente uma iguaria. Ele diz que até o convida para compartilhar a mesa. Git começa a gritar para ele parar, perguntando se ele está seriamente tentando forçá-lo a comer. Yevgen e Gaiman levantam uma colher de larvas e todos percebem que ele está falando sério. Boris olha chocado e grita o nome do irmão, aterrorizado com a maneira como ele está agindo. Yevgen e Gaiman levanta a cabeça e olha para ele, então ele solta Gwit. Ele diz que o homem deveria ser grato, ele não é cruel o suficiente para fazer isso na frente de seu irmão mais novo. Voltando-se para Boris, ele diz que eles comerão mais tarde e é hora de ir, mas os amigos de Gwit os bloqueiam, perguntando para onde ele acha que está indo. Yevgen e Gaiman se vira e dá um soco em um deles no rosto, derrubando-o no chão. O homem rosna que ele vai ensiná-lo uma lição. Yevgen e Gaiman considera sacar sua espada, então decide que isso só pioraria as coisas e em vez disso ele pega uma cadeira e a arremessa em um dos homens. Os outros o atacam de uma vez, ele bloqueia um ataque, então ouve Boris gritar para eles o soltarem, eles o pegaram. Gwit sorri para Yevgen e Jimen. Um pouco depois, ambos os meninos estão amarrados. Yevgen e Jimen cerra os dentes e o chama de covardes. Gwit apenas ri. Ele diz que a culpa é de Yevgen e Jimen por fazerem uma cena, e talvez agora ele aprenda algumas maneiras. Então ele se inclina perto de Boris e diz que vai ensiná-lo em vez disso. Seus homens forçam sua boca aberta enquanto uma colher de larva se aproxima dele. Yevgen e Gaiman grita, perguntando o que eles acham que estão fazendo com uma criança. Gwit zomba que se ele é tão protetor de seu irmão, talvez ele prefira comê-la ele mesmo. Yevgen e Gaiman responde imediatamente, certo, traga pra ele. Gwit ri de quão teimosos são os garotos ricos, então se vira e diz que não há como voltar atrás agora. Ele tem certeza, porque se ele recusar, Boris é quem terá que comê-la. Yevgen Angeman o encara, então abre a boca e come as larvas. Gwit fica chocado. A estalagem fica quieta por um momento, então as pessoas começam a chamá-lo de aberração. Boris não se importa com isso, ele só se preocupa com o irmão. Yevgen Angeman levanta a cabeça e engole, então ele declara seu nome completo, Yevgen Angeman Gaiman, e declara que seu pai é o Lorde de Longer. Gwit começa a suar frio limpando a boca e Yevgen Angeman diz que agora o desafia formalmente para um duelo. Todo o salão fica tenso enquanto os clientes percebem que eles realmente arrumaram briga com um nobre. Yevgen e Gaiman ordena que Gwit diga seu próprio nome. Finalmente eles o aprendem, Gwit falam. Yevgen e Gaiman diz que vai matá-lo, mas ele permitirá uma chance de compensar isso. Se Gwit admitir a derrota e se deitar de bruços, ele poderá ser poupado. Mesmo assim, ele ainda terá que comer as larvas. Boris fica chocado. Ele já viu seu irmão usar uma espada antes, mas nunca em um duelo real. Neste momento, Yevgen e Gaiman parecem outra pessoa. Git Falone começa a se perguntar se o garoto realmente pretende matá-lo. Esse medo só piora, pois os outros clientes começam a sussurrar sobre a espada. Gwit diz que já ouviu falar dela antes e percebe que a lâmina é a Winter. Sabendo que sua única chance é atacar primeiro, ele avança contra Yevgen e Jiminen. Yevgen e Jiminen bloqueia facilmente. Gwit instantaneamente sabe que está em desvantagem, sua própria espada treme com o impacto, enquanto a lâmina de Yevgen e Jiminen não se move. Yevgen Angeman o empurra para trás, Gwit olha para cima em pânico e vê Yevgen Angeman já correndo novamente, um corte para baixo vem em sua direção. Gwit mal levanta sua espada, e ela é cortada ao meio. Ele olha para a lâmina quebrada, enquanto todos os outros se perguntam como uma espada poderia ser partida assim. Gwit desmorona, murmurando que é impossível. Yevgen Angeman diz que acabou, e levanta sua espada para terminar. Nesse ponto, Gwit não consegue pensar em nada além de medo. Ele cai de joelhos e implora por sua vida. Yevgen Angeman pergunta se ele está admitindo a derrota. Gwit diz que sim, ele fará o que for dito, então Yevgen e Jiminen dá a ordem. Coma a tigela de larvas. Boris tenta impedir isso, mas Yevgen e Jiminen diz que não vai se repetir. Gwit levanta lentamente a colher, então a coloca na boca. Ele tosse e luta contra o vômito, enquanto se força a comer. No final, a tigela está vazia. Boris fica sem palavras, mas Yevgen e Jiminen diz que é hora de ir. De volta ao quarto, ele senta pensando, então finalmente chama o irmão. Yevgen Angeman pergunta se algo está incomodando, mas Boris fica quieto. Aproximando-se, Yevgen Angeman diz que ele pode falar. Ele finalmente admite que está aliviado que seu irmão está seguro e feliz por ter vencido, mas durante aquela luta, ele realmente sentiu como se estivesse olhando para uma pessoa diferente. Ele sabe que Yevgen e Jiminen não tiveram realmente outra escolha. Ainda assim, algo sobre isso parecia errado. Yevgen e Jiminen diz que ele viu claramente, ninguém o conhece melhor do que ele. Agora ele entende que seu pai estava certo, e ele diz que não pode mais se dar ao luxo de ter pena. Ele o lembra que se pudesse, ficaria ao seu lado para sempre, mas isso não acontecerá. Ele terá que trilhar seu próprio caminho e para sobreviver a esse caminho ele precisa se tornar mais forte e mais duro.
Para fazer isso, ele tem que se fechar para que os outros não possam ver o que ele realmente sente. Ele pergunta se Boris entende que o mundo não o deixará em paz. Ele pergunta se isso significa que ele escolheu se afastar de todos os outros. Olhando para longe, Yevgeny Diminin diz que sim. Ele olha para a mão e pensa que seu irmão provavelmente está com medo de que eles fiquem fracos, agora que só os dois restam. Yevgeny Diminin diz para ele dormir, mas manter a armadura. Eles não sabem se alguém pode entrar furtivamente. Ele diz que fará o primeiro turno para que Boris possa descansar. Depois de dar um tapinha na cabeça dele, ele promete acordá-lo à meia-noite. Mais tarde naquela noite, ele ainda está acordado. Yevgeny e Diminan sentam-se perto da cama, e Boris se pergunta se a meia-noite já chegou. Então ele congela, lágrimas escorrem pelo rosto do irmão. Ele nunca o viu chorar antes, então a visão parece real, ele até se pergunta se está sonhando, e começa a chorar também. Ele quer confortá-lo, mas nenhuma palavra sai. Em vez disso, ele se vira e finge dormir enquanto chora baixinho. Ele se lembra de Yevgeny e Diminan dizendo que ele se fecharia para o mundo. Pela manhã, eles partem novamente a cavalo. Yevgeny Diminan lidera pela frente, enquanto Boris cavalga atrás. Ele continua pensando em ver o irmão chorar e sente que deveria dizer algo, então ele aponta para uma flor e pergunta como ela se chama. Yevgeny Diminan diz que é um cornflower. Boris o lembra que ele costumava contar histórias sobre flores e sua história, então pergunta se ele esqueceu tudo isso. Yevgeny Diminan diz que talvez ele tenha. Ao pôr do sol, Yevgeny Diminan diz que acamparão ali para a noite. Eles acendem uma fogueira, e eles sentem um silêncio inquieto. De repente, Yevgeny Diminan diz para ele pegar sua lâmina. Ele se vira e chama as pessoas que o seguem. Se eles vieram até aqui, deveriam parar de se esconder como covardes. Com tantos homens, eles não deveriam precisar se esgueirar. Um homem sai rindo enquanto responde. Um homem zomba de sua audácia e ordena que seus homens o cerquem. Seu cavalo foge imediatamente. Yevgeny Diminan diz que parece que Gwyneth Valone tem homens suficientes para protegê-lo. O homem ri e pergunta se ele realmente acha que é por isso. Eles estão aqui pela Winterer. Ele diz que é valiosa demais para ser ignorada. Yevgeny Diminan diz que ele imaginou que isso poderia acontecer, mas ele ainda queria um duelo justo. Dar seu nome foi o verdadeiro erro. O homem grita com sua equipe e diz para eles pararem de esperar e pegarem a espada. Eles o atacam juntos. Yevgeny Diminan não se move, ele pega seus golpes um após o outro e diz que esta lâmina está muito além do alcance deles. Então ele arremessa vários deles para trás. Um homem se levanta e admite que foi impressionante, mas diz que quer vê-lo parar o próximo golpe. Ele avança. Boris grita para Yevgeny e Diminan ter cuidado, assim que uma corrente entra e envolve a Winterer. Um dos atacantes ri, certo de que acabou agora que ele não pode extrair seu poder. Então ele nota a espada começando a brilhar enquanto Yevgeny Diminan a levanta alto. Yevgeny Diminan aperta a Winterer com mais força e balança, esmagando a corrente. Todos levantam um braço para proteger os olhos, gritando que as correntes explodiram do nada. Sideburns diz que é uma honra finalmente ver o que as pessoas apenas sussurravam sobre o movimento especial da Winterer, Frozen Break. Energia fria emana de Yevgeny Diminan, e Sideburns diz que a visão disso o deixa com mais fome. Ele elogia a habilidade de Yevgeny Diminan, então diz que duvida que ele permaneça tão calmo com um buraco no peito de seu irmãozinho. Yevgeny Diminan fica chocado que ele chegou tão perto de Boris. Ele poderia lidar com esses homens sozinho, mas isso muda tudo. Ele diz que 12 anos não é pouco tempo, Sideburns, e seus homens riem, agindo como se o garoto tivesse perdido a cabeça. Boris encontra o olhar dele e diz que isso significa que ele sabe quando tem que morrer, e este não é esse momento. Essa resposta irrita Sideburns, e ele diz que é hora de testar a lenda. Ele levanta seu machado, ele se prepara. Yevgeny Diminan grita e avança para protegê-lo, mas uma flecha de repente voa e perfura a garganta do homem. O atacante cai antes que possa atacar. Boris congela enquanto o sangue espirra e o homem desmorona. Os outros entram em pânico, perguntando o que aconteceu e de onde veio a flecha, mas antes que possam reagir, eles são abatidos unilateralmente. Yevgeny Diminan puxa Boris para perto, sem ter certeza se esses recém-chegados são mais inimigos. Então uma voz diz que eles se saíram muito bem, e 4 figuras encapuzadas avançam. Yevgeny Diminan exige saber quem eles são. Um responde que eles são seus salvadores, então ele deveria mostrar um pouco de gratidão. Ele diz que se eles não querem nada em troca, então ele os agradece. Eles riem e perguntam o que ele tem para dar. Yevgeny Diminan pode dizer que eles são fortes. Eles apagam todo aquele grupo em segundos. Ele ainda não consegue dizer se são amigos ou ameaças. Um diz que eles podem parecer garotos ricos, mas por enquanto eles devem apenas aproveitar o fogo. Yevgeny Diminan pausa, então agradece novamente pela ajuda. Eles se apresentam, um é Will Scamph, outro Jaquim, e o terceiro é Romeva It's July. Seu líder se apresenta como Jaquim Janaka Goth, mas diz para chamá-la de Nika. Yevgeny Diminan olha para Boris, sem saber o quanto revelar, e Romevits diz que ela entende. Se eles ainda não confiam neles, eles podem ir embora. Em vez disso, Yevgeny Diminan e ele balançam a cabeça e dizem que eles são bem-vindos para ficar e descansar. Um pouco depois, todos se acomodam ao redor da fogueira até Boris começar a cochilar. Nika joga uma maçã para ele e diz para ele pegar. Quando ele hesita, ela diz para não se preocupar, não tá envenenado. Aí pergunta pro Yevgeny e pro Diminan se ele é irmão dele, já que parece bem novinho. Explica que são andarilhos, de um lugar pro outro, de um trampo pro outro, e pergunta se ele já ouviu falar da Terra Mortal. Yevgeny e Diminan repetem o nome, e Nika diz que antes se chamava Ganopopli, o reino da magia. Parecia conto de fadas, mas a guerra destruiu tudo. Agora é um deserto em ruínas, cheio de espíritos e mortos-vivos. É um lugar onde as pessoas morrem e voltam como cadáveres.
Yevgen e Ginnaman ficam em silêncio e Nika pergunta se a história o chocou. Diz que a cara dele entrega o que ele tá pensando. Ele fala que a parte difícil de acreditar é que ela escapou de lá. Ganapoli não é um lugar de onde as pessoas entram e saem assim. Rumovats manda ele olhar a ponta do dardo, coberta por um líquido estranho. Diz que é um veneno mortal, forte o suficiente para matar até um fantasma. Nika interrompe, dizendo que não é como se eles tivessem visto a Ganapoli de verdade, só andaram pelas bordas e trouxeram coisas que os fantasmas usavam. Ela tira uma pulseira e pergunta se ele quer ver algo interessante. Marcas estão entalhadas na lateral. Ela joga para Boris, que olha maravilhado. Ele diz que as figuras mostram gente dançando, e a arte é linda. Ele nunca viu essa cidade, mas de alguma forma parece estar bem na frente dele. Ele quase consegue imaginar a poeira brilhando no sol, os pilares altos se erguendo e telhados com rubis. Ele diz que é incrível o quanto ele sente de uma única pulseira. Mais tarde eles vão para uma estalagem. O estalajadeiro diz que estava se perguntando quem apareceria tão cedo e comenta que Nika parece exausta. Ela diz que encontraram problemas e não puderam dormir do lado de fora, então passaram a noite inteira. Yevgen e Ginny Man acrescentam que ele seguiu porque não queria dormir perto de cadáveres. Nika joga um molho de chaves para ele e manda ele descansar. Pego de surpresa pela gentileza, ele agradece. Wilskinf e Joaquim também desejam boa noite. Boris diz que está completamente acabado. Yevgen e Ginnaman dizem que finalmente podem dormir tranquilos porque ninguém mais deve estar atrás deles. Aí ele entra num sonho de volta a quando era criança brincando com um cavalo. Alguém o chama e ele se vira para ver Vlado Dinaman, embora ele não saiba quem é. O homem se apresenta e pergunta se ele está sozinho. Aí Vlado Dinaman faz um papel amigável e diz que pode mostrar o que é diversão de verdade antes de levantar o Boris, o que faz o garoto brilhar. Enquanto ele aproveita, Vlado Dinaman sorri e diz que nunca vai esquecer isso. Ele já está imaginando a cara que o pai dele vai fazer. Aí ele se vira e caminha em direção a um poço. Aterrorizado, Boris grita ao ver Vlado Dinaman rindo. Ele implora para ele soltar e diz que tá com medo, mas Vlado Dinaman só ri mais alto e o solta. Ele acorda no chão com as mãos amarradas atrás das costas. Yevgen Andinaman diz que fica feliz que Boris acordou. Ele olha ao redor e pergunta onde eles estão. Enquanto Yevgen Andinaman diz que eles precisam sair rápido e o Winterer sumiu, ele pergunta como isso aconteceu e quem poderia ter levado. Yevgen Andinaman solta uma risada amarga e Boris pergunta o que há de errado, mas ele continua dizendo que eles estão numa enrascada estranha. Ele sabe que ainda é uma criança que não entende o mundo ainda. Mesmo assim, espera não crescer para ser como ele. O que o pai deles deveria ter ensinado, ele vai começar a ensinar agora, e a primeira lição é pagar em dobro. Um baque soa do lado de fora do quarto enquanto o estalajadeiro é jogado no chão, e uma adaga escorrega da mão dele. Yevgen Andinaman diz que não tem tempo para joguinhos e pergunta uma última vez quem os trancou. Ele encara o homem em pânico. O estalajadeiro diz que nunca quis fazer parte disso, e que disseram para ele que Yevgen e Ginnaman não sabiam lutar. Yevgen Ginnaman pega a adaga, enquanto o homem diz que gostaria que eles não tivessem algo contra ele. Levantando a lâmina, Yevgen Ginnaman pergunta quem fez isso. O estalajadeiro cede instantaneamente e solta que foi Nika. Yevgen Ginnaman é atingido pela traição e murmura baixinho. O estalajadeiro explica que o grupo da Nika os vendeu para o corpo de mercenários Lexer Table, que compram pessoas e as usam como mercenários até esgotarem seu valor. Ele avisa que eles virão em breve. Yevgen Ginnaman pergunta onde está o grupo da Nika agora. O estalajadeiro suspira e diz que estão na taverna do Helmer e que sairão hoje à noite. Yevgen Ginnaman se vira para Boris e diz que ainda há tempo, eles precisam se mover agora. Naquela noite eles espiam por uma janela, e ele diz para eles se esconder e observar com atenção. Yevgen Ginnaman vai em direção à porta, dizendo que Boris precisa ver isso para entender. Ele gostaria de mantê-lo gentil e inocente, mas eles não têm essa escolha. Ele abre a porta e encontra Joaquim e Wilskamp lá dentro. Ele se pergunta onde estão os outros dois, mas entra mesmo assim e pega um prato da parede. Ao se aproximar, sua mão vai para a adaga, e ele pergunta se alguém o chamou. Wilskamp pergunta a Joaquim se ele pediu mais bebidas, mas Joaquim diz que não, eles já terminaram de beber. Joaquim diz que isso é estranho, já que Nika foi encontrar os mercadores. Joaquim concorda que é estranho, e então eles olham para o olhar gelado de Jevung Gnindinaman. Ambos entram em pânico, Joaquim começa a gritar, mas Jevung Gnindinaman atinge seu pescoço e enfia a mão na mesa. Joaquim grita de dor, e Wilskamp saca sua espada, exigindo saber quem ele é. Jevung Gnindinaman agarra a espada de Joaquim e pergunta se Wilskamp está sóbrio o suficiente para responder. Ele tá aqui pela lâmina dele, ele diz, então, onde ela está? Ele passa pelo golpe de Wilskamp e o lembra de responder a pergunta. Ele aperta a espada e ataca Wilskamp, que mal a bloqueia. O impacto abala Wilskamp tão forte que ele estremece, e Yevgen Ginnaman instantaneamente coloca a lâmina em sua garganta. Ele diz que ser ladrão já era ruim o suficiente, mas ser descarado piora. E se Wilskamp não falar, ele perderá as mãos, mas ele simplifica, fale ou morra. Yevgen Gentleman chuta a mesa, fazendo Joaquim tremer de medo e gritar, então ele solta que Nika tem a lâmina. Ela e Romevats planejam vendê-la e dividir o dinheiro. Will surta, o chama de traidor, e avisa que Nika não vai perdoar isso, então derruba a espada de Yevgen Gentleman e foge, gritando que Nika e as luvas pretas virão atrás dele.
Joaquim grita pra ele dizer a Nika que o acordo tá cancelado, então começa a choramingar que sabia que isso aconteceria. Ele diz que nunca deveria ter confiado no plano sujo dela. Segundo ele, ela disse que ia negociar a espada, mas provavelmente era mentira, ela queria ficar com ela. Homem Watts luta principalmente com uma besta, então ele provavelmente insistiu em vender a espada e dividir o lucro. Ele acrescenta que se Yevgeny Gentleman for pro Portão Norte, ele encontrará o grupo que Nika está encontrando, e se eles o avistarem lá, eles o entregarão de bom grado aos mercenários. Ele também o avisa para tomar cuidado. Nika é perigosa. Yevgeny Gentleman diz que ele vai se arrepender para sempre se não recuperar o Winterer, então arranca a adaga da mão de Joaquim. Ele diz para ele sair de vista, ele nunca mais quer vê-lo. Então eles voltam, e Yevgeny Gentleman fica quieto, pensativo. Boris pergunta o que ele está pensando. Após uma pausa, Yevgeny Gentleman diz que isso é amargo, e as coisas só vão piorar a partir daqui. Ele mostra as mãos ensanguentadas e diz que até ele consegue fazer isso. Não é só o pai deles, ele também pode matar pessoas. Boris diz que esse não é o verdadeiro irmão dele, e ele sabe que ele só está fazendo isso por causa dele, porque ele quer protegê-lo. Yevgeny Gentleman responde que quando você tem alguém para proteger, você faz de tudo por essa pessoa, até matar. Então ele diz para Boris se valorizar também, assim como ele pode fazer de tudo por ele também deve lutar por si mesmo. Ele precisa se proteger e se valorizar mais do que qualquer tesouro, até mais que o Winter ou qualquer outra coisa, para não morrer, ser deixado para trás, se machucar ou ficar doente. Sobreviver é o trabalho mais importante dele, e ele tem que chegar até o fim. A cena muda para Nika encontrando alguém, e Yevgeny Gentleman nota que o Winterer não está à vista. Ele também achou que o Wills estaria aqui agora. Boris diz para ele olhar ali e aponta para um grupo. Yevgeny Gentleman os estuda e diz que devem ser os mercenários Leshabel, os lutadores infames sobre os quais ele ouviu falar. Seu líder é apresentado como Daraki. Nika o cumprimenta educadamente, mas Daraki a interrompe imediatamente. As pessoas que ela vendeu escaparam, então ela deve compensação. Nika rebate que ele chegou atrasado. Ela fez sua parte como sempre. Daraki é direto, pague o dobro ou venha trabalhar para eles. Mika grita que é um roubo, mas Homevorts tenta acalmá-la. Ele diz que pagar pela perda é justo, e que eles já trabalharam juntos antes. Ele também argumenta que se juntar a eles só estragaria o trabalho em equipe deles, então devolver o dinheiro faz mais sentido. Mika os chama de mesquinhos e joga o dinheiro de volta. Daraki diz que ainda não é o suficiente. Se eles não pagarem mais ou trabalharem para compensar, ele os matará. Mika e Hamevots ficam tensos, então ela pergunta uma coisa, ele planeja mantê-los trabalhando para sempre? Hamevots sussurra, perguntando se ela está tentando transformá-los em escravos. Ela diz que não, então pede a Daraki para confirmar que eles não servirão para sempre. Ele diz que os deixará ir se eles se saírem bem no primeiro trabalho, então começa a falar sobre a missão. Mika abaixa o capuz e revela o Winterer, dizendo que não sabe o trabalho completo ainda, mas seja o que for, ela tem que fazê-lo bem. Yevgeny Gentleman finalmente vê a lâmina, enquanto Nika diz que é melhor eles não desistirem agora. Yevgeny Gentleman de repente grita para eles pararem, e eles o avistam no telhado antes que ele pule. Daraki fica surpreso, e Nika não acredita que ele voltou em vez de fugir. Aterrissando na frente deles, Yevgeny Gentleman exige sua espada de volta, e chama Nika pelo nome completo. Ele repete, devolva minha lâmina. Homevatz não consegue entender por que ele está aqui, mas um olhar diz a ele que Yevgeny Gentleman não está brincando. Nika ri, dizendo que o homem que Daraki queria apareceu sozinho, então ela pergunta se isso significa que eles podem ir agora. Yevgeny Gentleman pergunta com que direito eles estão comprando e vendendo pessoas em um país que não permite escravidão. Mika ri dele dizendo que ele deveria ter obedecido quieto e que ele não tem o direito de pregar para ninguém. Se ele quer choramingar como uma criança, ele pode fazer isso em casa com a mãe dele. Boris grita de volta que ela é uma covarde por atacá-los enquanto dormiam. É assim que o seu chamado talento se parece, e ela tem orgulho disso. Então ele começa a lembrar da maçã e da pulseira, e lágrimas brotam enquanto ele a chama de covarde novamente. Ele diz que eles usaram sua confiança contra ele. Eles não são guerreiros, apenas vigaristas. Isso pega os dois de surpresa, e Daraki diz que parece que os lados contam histórias diferentes. Ele pergunta o que Boris quer dizer, são essas realmente as duas pessoas que ele comprou? Daraki decide resolver isso, simplesmente eles vão lutar, e ele libertará o vencedor. O perdedor será arrastado pelos seus homens. Yevgeny Gentleman levanta a espada para Mika, dizendo para ela sacar a dela. A mão dela alcança o Wintera primeiro, mas ela percebe que Daraki o pegaria se ela o usasse, então ela muda para sua espada normal. Ela diz para ele não odiá-la demais quando ela vendeu o corpo dele. Então ela avança com um golpe rápido, e Yevgeny Gentleman mal se esquiva. Imediatamente ele percebe a rapidez dela. Ela recua, parecendo completamente confiante, zombando dele por falar muito sem a habilidade correspondente. Sua lâmina começa a brilhar em seu corpo de todos os ângulos, empurrando-o para trás pouco a pouco. Pequenos cortes começam a cobri-lo, embora ele ainda consiga bloquear alguns de seus golpes. Boris assiste, aterrorizado pelo irmão. Ele pode dizer que Nika é forte e Yevgeny Gentleman está se machucando. O Winterer importa, mas a vida do irmão dele importa mais. Então ele olha para cima e nota alguém escondido em uma árvore, se perguntando quem é, mas ele rapidamente se vira quando Nika grita de repente. Um jorro de sangue se segue quando Yevgeny Gentleman é esfaqueado no peito, e Boris grita por ele, mas os olhos de Yevgeny Gentleman permanecem duros e focados. Ele deixa sua espada cair e cai em direção a Nika. Ele a agarra, deixando-a confusa, mas foi apenas um truque para pegar o Winterer. Ela exige saber o que ele está fazendo, assim como uma aura gelada se espalha pela área, e em segundos Nika está congelada.
Assim que ela está completamente coberta de gelo, todos perguntam o que ele fez e então eles notam sua espada brilhando. Yevgen Johnimon levanta a lâmina e declara o duelo terminado. Ele venceu. Durak acena e diz que honrará o resultado. Boris corre direto para ele e o abraça. Romovets não consegue entender o que aconteceu, mas prepara sua besta de qualquer maneira, decidindo que se chegou a isso ele pode muito bem lutar. Ele mira neles e está coberto pelo mesmo veneno mortal que ele mostrou a eles na fogueira. Seus olhos queimam de ódio, então 2 facas de arremesso atingem seu braço e o param. Ele grita de dor e cai de joelhos. Daraki pergunta como ele ousou fazer isso na frente dele, então chama por Niatrey. Uma figura salta da árvore, facas na mão, uma garota jovem. Daraki ordena que ela pegue o perdedor. Ela pousa limpa, dá um breve aceno e avança contra Romovax. Abatido, ele se esquiva do primeiro golpe e bloqueia o segundo com sua besta, mas no terceiro ela derruba a arma de suas mãos e coloca uma faca em sua garganta. Enquanto a besta atinge o chão, ele a encara com total medo. Romavac exige saber por que Daraki está do lado de Yevgen Gentleman depois de todos os seus acordos passados, mas Daraki o ignora e ordena que seus homens limpem isso. Eles arrastam Romavac para longe enquanto ele grita. Yevgen Jamin diz que claramente não dão muito valor a uma mãe, e se a mãe de Romavac pudesse vê-lo agora, ela teria vergonha dele. Niatrey olha para Boris e ele diz que sentiu ela observando da árvore mais cedo. Então Yevgen Cavalheiros o chama dizendo que é hora de ir, e eles saem. Ao olhar para trás, Boris percebe que Nika e sua gangue nunca perguntaram por que estavam correndo. Eles planejaram enganá-los desde o início. Agora o dinheiro dele se foi, o cavalo dele se foi, e ele se pergunta como eles vão continuar. Ainda assim, pelo menos seu irmão está vivo e eles recuperaram o Winterer. Enquanto ele está perdido nesses pensamentos, ele de repente sente mãos sufocando e começa a chorar, ofegando que não consegue respirar enquanto chama por seu irmão. Yevgen Juneman olha para ele, e Boris se afasta horrorizado ao ver que é seu próprio irmão estrangulando-o. Então ele acorda sobressaltado, agarrando a garganta e perguntando se foi apenas um sonho. Ele olha e vê Yevgen Junami dormindo no chão. Boris se pergunta por que ele está deitado de forma tão estranha e se inclina para verificar. Ouvindo o ronco, ele diz que seu irmão deve ter se mexido no sono porque estava cansado. Então Boris o cobre e se deita ao lado dele, sussurrando boa noite, mas Yevgen Junami está encharcado de suor frio, e quando ele abre os olhos, ele ofega com o que quase fez. No dia seguinte, eles vão para a cidade e entram em uma loja, dizendo que querem vender algumas coisas. Yevgen Junamin coloca um amuleto e pergunta quanto ele vai conseguir por ele, então ele se corrige, é um espelho. O lojista diz que está em bom estado, mas muito antigo, então ele oferece 300. Yevgen Junamin pensa sobre isso, então diz que é muito baixo. O lojista suspira e pergunta se ele está tentando roubá-lo. Se ele não gosta do preço, pode vender em outro lugar, embora não consiga mais de 200 em nenhum outro lugar. Talvez alguma nobre o tenha usado, ele diz, mas coisas assim não são populares mais. Boris diz a ele que o espelho de sua mãe significa muito, mas Yevgen Dinaman não vai mudar de ideia. No final, ele pega os 300 também. Isso pega de surpresa. Mais tarde, em um restaurante, Yevgen Dinaman diz a ele para comer, e Boris dá uma mordida, dizendo que na verdade parece bom. Ainda assim, ele não consegue acreditar que está comendo isso. Seu verdadeiro irmão nunca teria vendido aquele espelho, nem por 3.000. Para ele, essa refeição foi comprada com a lembrança de sua mãe. Ele diz que pão e água teriam sido suficientes, e se pergunta quanto tempo seu irmão vai continuar agindo assim. Então ele pergunta quando o pai deles vai mandar notícias. Yevgen Dinaman fica imóvel, então diz sem jeito que pode demorar um pouco. Ele acrescenta que o pai deles provavelmente está se curando primeiro e os verá assim que se recuperar, então por enquanto eles devem comer bem e ficar em boa forma. Enquanto diz isso, Boris nota suas mãos tremendo enquanto ele corta a comida. Isso o surpreende, mas ele concorda e diz que seu irmão está certo. Ele começa a se perguntar se seu irmão não quer ver o pai deles. O rosto dele parece tão triste. Naquela noite, Boris tem o mesmo sonho de novo, e Yevgen Dinaman sufocando-o. Ele está doente de ter isso, então ele abre os olhos e se pergunta por que isso continua acontecendo. Conforme sua visão clareia, ele lentamente vê seu irmão realmente sentado em cima dele, mãos em volta de sua garganta, e os olhos de seu irmão estão brilhando fracamente em vermelho. Yevgen Dinaman solta um suspiro e levanta Boris pelo pescoço. Ele luta para se libertar e chuta descontroladamente, mas Yevgen Dinaman o joga, e ele bate na parede. Boris olha para seu irmão e o chama, mas Yevgen Dinaman se vira para o Winterer. Ele de repente se levanta e agarra seu irmão, perguntando se ele estava realmente tentando matá-lo. Chorando agora, ele pergunta por que isso está acontecendo, dizendo que algo está errado e ele precisa acordar. Então Boris realmente acorda, ofegante. Yevgen Dinaman pergunta o que aconteceu, foi outro pesadelo. Ele lhe dá um sorriso gentil, mas Boris só vê o monstro de seus sonhos. Ele está aterrorizado. Ele rapidamente inventa uma desculpa, embora suas costas ainda doam. Yevgen Dinaman pergunta o que há de errado e se ele está machucado. Ele começa a se lembrar de como seu irmão jogou contra a parede, e seu estômago afunda. Ele diz que apenas caiu da cama dormindo. Yevgen Dinaman ri e diz que isso raramente acontece. Ele deve ter estado exausto. Como eles descansaram muito ontem, ele diz que devem viajar mais hoje. Assim que eles partem e continuam andando, Boris encara as costas de seu irmão, perguntando a si mesmo o que realmente aconteceu. Não poderia ter sido apenas um sonho, sua dor é real. Ele também sabe que seu irmão não estava em seu juízo perfeito, suas mãos estavam queimando, e ele estava suando como se tivesse febre. Pior, ele não parece se lembrar de nada disso. Boris não consegue descobrir o que está acontecendo com ele, então ele pergunta se ele está bem.
Yevgen Diniman parece pálido e doente, mas ainda diz que está bem. Um momento depois ele começa a balançar, isso confirma. Seu irmão está doente, o que faz sentido depois de toda essa viagem sem ajuda. Agora ele se pergunta se eles realmente estão indo para a propriedade de sua tia, ou se seu irmão pode sequer chegar lá. Um pensamento assustador segue, talvez em breve ele não terá mais ninguém. Boris aperta sua túnica e pergunta se o pai deles não vem afinal. Yevgen Diniman se vira e diz que não é isso, mas ele implora para que ele diga a verdade. Puxando sua camisa, ele pergunta se o tio deles capturou o pai deles ou não. Yevgen Diniman diz a ele para esperar, então se senta, dizendo que precisa de um momento. Boris diz que é estranho, ele claramente se lembra do monstro que apareceu e do lago, mas nada depois disso. Ele continua se perguntando o que aconteceu, o que ele viu no lago e o que aconteceu com seu pai. Um arrepio percorre ele quando Yevgen Diniman diz que ele está certo, seu pai não virá. Há um tempo ele foi para um lugar de onde nunca poderá retornar. Boris é atingido por flashes de memória do corpo de seu pai no chão. Yevgen Diniman tenta acalmá-lo, dizendo que ele está com toque, então ele deve ficar bem. Ele olha para Vlado Diniman, então ouve Yevgen Diniman gritando para ele acordar. Uma mão se ergue do lago, e uma criatura parecida com um gol rasteja para fora, mas esta é diferente das outras. Ela para bem na frente de Boris, congelando de medo. Seus próprios olhos começam a ficar vermelhos também. É o espectro de olhos vermelhos, a coisa encara diretamente para ele, e Boris larga sua lâmina e desaba em terror. Ele fecha os olhos, mas Yevgen Diniman estende a mão para ele e o puxa para longe do espectro, dizendo para ele correr. Boris observa enquanto seu irmão é arremessado pelo ar pelo monstro, seu sangue espirrando por todo ele. Foi quando ele percebe que é o espectro do lago sobre o qual sua babá o avisou. Não parece morto nem vivo, apenas olhos vazios fixos no mundo. O espectro atingiu Yevgen Diniman, e Boris correu sem olhar para trás, envergonhado de seu medo. Agora ele se pergunta o que aconteceu com Yevgen Diniman depois disso. Enquanto ele fugia, o espectro atacou novamente, e Yevgen Diniman se manteve firme para salvá-lo. A memória desvanece e eles estão de volta à fogueira. Yevgen Diniman ainda parece fora de si, enquanto Boris apenas encara o fogo. Finalmente, Yevgen Diniman diz que quando ele acordar amanhã, ele deve ir embora e seguir sozinho. Ele fica chocado quando Yevgen Diniman diz que eles precisam se separar, ele não pode ficar com ele, e ele não tem muito tempo. Boris pergunta o que ele quer dizer, então percebe exatamente o que ele está dizendo, mas ele é teimoso, ele diz não, ele vai ficar com seu irmão até o último momento. Yevgen Diniman avisa que se ele perder o controle novamente, ele pode realmente matá-lo da próxima vez, assim como o espectro do Lago Amara, a coisa que matou a tia Penny. Ele se lembra de quão gentil ela costumava ser, mas depois que ela voltou do lago, aquela pessoa se foi. Ele se lembra claramente. O som de sua boca não era a voz de sua tia, era o grito de um monstro, uma loucura que só a morte poderia acabar, e logo esse pode ser seu destino também. Yevgen Diniman pega sua espada e diz a ele para segurar o Winterer, então tentar desembainhá-la e balançá-la. Ele pergunta se ele quer dizer agora, mas ele o faz de qualquer maneira, a espada é muito pesada para ele, pendendo em suas mãos. Parado atrás dele, Yevgen Diniman diz que esperava isso, e as coisas seriam mais fáceis se Boris fosse apenas um pouco mais velho. Seria ainda melhor se ele pudesse sobreviver até ter idade suficiente para se virar sozinho. Então ele começa a se afastar e diz que não pode crescer da noite pro dia. Enquanto isso, seu próprio tempo está acabando, e logo ele se tornará apenas um perigo para ele. Norris entra em pânico, sem saber o que fazer. Ele tem medo de que seu irmão vá embora a qualquer segundo, e ele não suporta ser abandonado pelas pessoas que ama. Com lágrimas escorrendo, ele diz que não se importa se seu irmão o matar. Ele sabe o que Yevgen Diniman está pensando, mas ele provavelmente não consegue sobreviver bem sozinho de qualquer maneira. E tantas pessoas estão atrás do Winterer, algumas podem ser ainda mais fortes e cruéis do que qualquer um que eles encontraram. Então ele quer ficar e prefere morrer pela mão de seu irmão do que pela de outra pessoa. Yevgen Diniman cerra os dentes e o tapa com força, mas ele apenas fica lá chorando. Yevgen Diniman pergunta se ele já esqueceu o que ele disse antes, então ordena que ele repita. Ele levanta as mãos para o rosto e enxuga as lágrimas, dizendo que seu irmão lhe disse para sobreviver. Yevgen Diniman diz que ele nunca mais deve falar sobre morrer. Depois que ele se for, Boris tem que se tornar forte, ninguém estará lá para protegê-lo, e Yevgen Diniman não poderá descansar em paz de outra forma. Ele diz a ele para nunca confiar em ninguém ou baixar a guarda novamente. Será difícil, mas valerá a pena, porque se ele fizer tudo isso, ele viverá tempo suficiente para ver todos os caminhos infinitos que sua vida ainda poderia tomar. Então Yevgen Diniman se abaixa e pega o Winterer, dizendo que quer que Boris o tenha também. Ele ainda desesperadamente não quer que seu irmão vá, mas Yevgen Diniman diz que se ele perder a cabeça novamente, ele deve esfaqueá-lo com ele. Ele diz que suas memórias estão se desintegrando, e dentro dessas peças que faltam, ele não tem ideia do que tem feito. Ele pode já estar enlouquecendo. Talvez ele estivesse gritando como uma fera, assim como a tia Penny. Talvez ele já tenha ameaçado Boris. Ele pensou que era de manhã, mas quando voltou a si, já era tarde. Quando ele montou o acampamento, a estrela da meia-noite já estava no céu. Pouco a pouco, ele sente que está se transformando em algo que não é mais ele. Mesmo agora, seus olhos ainda carregam aquele brilho vermelho. A verdade é que Yevgen Diniman está aterrorizado. Ele está aterrorizado que vai machucá-lo e acordar para encontrar seu irmão morto. Isso é algo que ele nunca poderia viver. No dia seguinte, Boris volta carregando um monte de gravetos para a fogueira. Yevgen Diniman senta-se contra uma árvore, lutando para ficar acordado. Ele pergunta por que ele não dorme um pouco quando ele não descansa há 3 dias. Yevgen Diniman pergunta se já faz tanto tempo, parecendo completamente exausto.
Enquanto Boris quebra gravetos para a fogueira, Yevgeny Dinamin estende a mão, segurando sua armadura e dizendo para ele pegar o protetor de neve, já que ele não precisará mais dele. Ele diz que pertence a ele, e Yevgeny Dinamin responde: que utilidade tem a armadura para um homem morto? Boris a pega finalmente, e Yevgeny Dinamin pede que ele prometa apenas uma coisa: nunca buscar vingança. Ele diz que os nobres de Trave passaram anos se despedaçando em lutas de facções. Se um dos lados tivesse desistido de seu ódio primeiro, essa tragédia talvez nunca tivesse acontecido. Tio lutou contra pai, mas quem o matou foi o espectro de olhos carmesins. Ele só espera nunca ser arrastado para as desavenças da família. Em vez disso, Boris deve continuar crescendo e vendo coisas novas. Quando chegar a hora, ele quer que ele esqueça o que aconteceu aqui e escolha o perdão no final. Talvez deixar tudo e seja o melhor caminho que lhe resta. Naquela noite, o fogo queima enquanto Yevgeny Dinaman fica acordado, e ele dorme por perto. Então ele acorda novamente, lembrando-se que não pode dormir, nem por um momento. Ele sabe que se o fizer, pode matar seu irmão, logo ele ouve seus pais chamando-o, dando-lhe as boas-vindas a um campo quente de verão. Boris gentilmente fecha os olhos e diz que está tudo bem. Ele diz que pode finalmente dormir e descansar, e Yevgeny Dinaman abre os olhos novamente. Ele o observa por um momento, então Boris se acomoda de volta na cama áspera. Yevgeny Dinamin fecha os olhos apenas por um minuto, mas uma folha cai sobre ele e o acorda novamente. Ele olha para o céu e percebe que esta não é uma noite comum. Estrelas cadentes riscam por toda parte e ele se senta para observá-las. Então ele se levanta, começando a formar uma ideia do que ele ainda pode fazer por Boris. Pela primeira vez, o vermelho em seus olhos desapareceu. Depois daquele longo e brutal dia, ouvimos seus pensamentos. Ele espera que ele esteja dormindo bem. Uma estrela cadente deixa um rastro antes de retornar à sua mãe para descansar. Então ele não deve ter medo, ele deve dormir pacificamente, porque seu irmão o protegerá e ninguém o acordará. Boris acorda e o procura, mas só encontra um buraco por perto. Seu estômago afunda imediatamente. Enquanto ele se aproxima, os pensamentos de Yevgeny Dinaman continuam. Mesmo que a noite seja assustadora, amanhã virá em breve, ele não deve chorar. O mundo é duro, então ele deve dormir bem. Ele diz boa noite e promete que sempre ficará ao lado dele. No buraco, ele encontra seu irmão morto, inverno ou coberto de sangue. Yevgeny Dinaman escolheu protegê-lo tirando a própria vida. Suas últimas palavras dizem que se ele tiver um sonho feliz, a longa noite passará antes que ele perceba. Yevgeny Dinaman parece estranhamente pacífico na morte. Voltamos ao momento em que Yevgeny Dinaman observou as estrelas cadentes e encontrou sua resposta para salvar Boris. Ele olhou para a sepultura que havia cavado, então verificou uma última vez para ter certeza de que ele estava dormindo profundamente. Depois de colocar o Winter no buraco, ele decide fazer algumas últimas coisas por ele. Ele adiciona mais lenha e garante que o fogo continue queimando. Então ele percebe que Boris não está totalmente coberto, então ele puxa o cobertor sobre ele. Ele acorda brevemente e o vê indo em direção à cova, depois adormece novamente. Com o Winter no lugar, Yevgeny Dinaman fica diante dele e entende o que precisa fazer. Por um momento, parece que ele hesita. Então ele sorri e aceita seu destino, caindo para frente e se cravando na lâmina. Boris encara o corpo de seu irmão e percebe que Yevgeny Dinaman até puxou o Winterer de volta e o colocou ao lado dele. Então ele cai de joelhos. Olhando para as mãos de seu irmão, ele entende Yevgeny, a própria cova de Gentug com elas. Chorando, Boris percebe que ele se jogou em Winterer, depois usou o resto de sua força para libertá-lo. Ele não consegue parar de perguntar por que seu irmão fez isso, se Yevgeny Dinaman já pediu ajuda a alguém alguma vez. Ele não consegue se lembrar de uma única vez. Ele coloca o protetor de neve no corpo de seu irmão, dizendo que seu irmão nunca viveu para si mesmo. Yevgeny Dinaman morreu acreditando que essa era a única maneira de escapar da maldição e ele aceita isso. Então ele começa a enterrá-lo com as próprias mãos, assim como seu irmão fez. Ele olha para baixo e lhe deseja boa noite. Provavelmente havia muito mais que ele queria dizer, mas não podia. Ele veste sua armadura de couro de volta e pega a espada. Então ele deixa a cova, determinado a sobreviver o melhor que puder. A história muda para uma cidade. Uma garota reclama, perguntando por que ela tem que continuar usando essas roupas. Sua criada explica que aqui no campo, roupas como as dela precisam ser feitas sob medida. A garota retruca que eles deveriam comprá-las em outro lugar, então pergunta por que ela tem que se vestir como uma criada. Sua criada diz que qualquer outro lugar diria a mesma coisa, e a garota sai furiosa. Ela argumenta que não foi culpa dela que o baú de roupas caiu da carruagem na lama. Elas estão viajando, não casadas, então onde ela deveria encontrar um vestido? Ela olha ao redor, não vê nenhuma costureira e pensa que talvez uma costureira sirva, então um burburinho próximo chama sua atenção e ela avista Boris. As pessoas se perguntam por que um garoto tão jovem está viajando sozinho em tão mau estado, e por que ele está carregando uma espada tão fora de lugar. A lâmina é claramente cara, o que o faz se destacar ainda mais. A criada diz que ele parece ter a mesma idade que sua senhora, e não acredita que ele esteja carregando algo tão chamativo, seus olhos cansados a fazem se perguntar o que ele passou. Quando ele vai para uma estalagem, a garota acha que parece suspeito e o chama para esperar. Ela o avisa para não entrar correndo em um lugar como aquele, pode haver bandidos perigosos lá dentro, especialmente em uma área tão perigosa. Boris, com o rosto vazio, diz que ficará bem. Ela não consegue superar o quão sombria é sua expressão, como se todo o seu rosto estivesse coberto de sombras. Sem dizer mais nada, ele entra na estalagem e chama o estalajadeiro, ela o recebe. Ele pede um quarto, e ela verifica se ele está sozinho. Quando ele diz que sim, ela oferece um barato por 5 pratas.
Ela diz que é pequeno e Boris olha naquela direção. Então ele diz que precisa de mais uma coisa. Ele pergunta se alguém contrataria uma criança como ele. Ele não quer dinheiro, apenas comida e um lugar para dormir. Tudo o que Boris quer é seguir o último desejo de Yevgeny Diniman. A estalajadeira fica surpresa. Mesmo estando sozinho, ele ainda parece uma criança protegida, e ela se pergunta o que aconteceu para deixá-lo sozinho. Ela diz que ainda não pode prometer nada, mas alguns mercadores podem precisar de um garoto de recados, e viajantes ricos podem querer servos também. O homem em uma das mesas levanta a mão. Enquanto ele pede outra cerveja, descobrimos que a estalajadeira é Tanya, e o homem é Bunin, o ferreiro. Tanya pede para ele esperar um segundo, então explica a Boris que Bunin tem uma ferraria e precisa de um assistente, então ele deveria falar com ele. Ela também pergunta o nome dele e se apresenta. Depois de dar seu nome, ele vai até Bunin, que olha para seu corpo magro e pergunta se ele realmente acha que consegue lidar com o trabalho de ferreiro. Boris admite que nem sabe o que o trabalho envolve, e Bunin ri, dizendo que pelo menos o garoto não é um mentiroso. Ele diz que ele não se porta como um plebeu, e pergunta de qual casa ele é, e se algum problema nobre aconteceu recentemente. Bunin diz que forjou armas para muitos conflitos, geralmente são pessoas ricas se matando para pegar o que o outro tem. Se Boris passou por algo assim, Bunin diz que isso explicaria a escuridão em seu rosto. Após um breve silêncio, ele pergunta se ele não quer falar sobre isso, mas ele não diz nada. Bunin bate sua caneca e diz que tudo bem, não importa. Se ele aparecer cedo amanhã, ele o colocará para trabalhar e se ele não conseguir acompanhar, ele o expulsará. Tanya verifica se eles terminaram de conversar, diz que isso é ótimo e diz para ele ter certeza de agradecê-lo. Boris acena e pela primeira vez em muito tempo sua expressão suaviza um pouco. Mais tarde, naquele dia, Tanya vai ao quarto dele com uma tigela de comida, dizendo que ele provavelmente ainda não jantou. Ela diz que é a sopa especial da estalagem, então ele deve comê-la enquanto está quente. Ele olha para a refeição, Tanya diz a ele que ele precisa parar de esconder seus agradecimentos quando ele realmente quer dizer isso. Pego de surpresa, ele agradece rapidamente, sorrindo, ela diz que de nada, e diz para ele comer bem e descansar antes de sair. Boris termina a tigela inteira, então ele se deita com Winter ao lado dele. Ele pensa que o trabalho de ferreiro será exaustivo, já que eles fazem ferramentas agrícolas e armas. Ele também tem que conhecer Bunan amanhã, mas essa parte não o preocupa. O que realmente o preocupa é se ele pode confiar nesses dois, mesmo depois que pessoas em quem ele confiava se voltaram contra ele em uma crise. Depois que Nico o salvou e depois tentou roubar a espada e vendê-los para mercenários, Boris não pode deixar de pensar que esses dois podem estar tramando também. Para ele, quanto mais gentil alguém age, mais feio seu plano real pode ser. Então ele decide verificar por si mesmo, ver se a ferraria é real e se o ferreiro pode ser confiável. Quando ele sai, cavaleiros de repente descem a rua. Eles rasgam a multidão, quase atropelando pessoas, enquanto um deles grita para todos saírem do caminho. Boris está bem no caminho deles, o cavaleiro grita para ele sair do caminho a menos que ele queira morrer. Ele congela por um segundo, está a um batimento cardíaco de ser atropelado. O cavalo empina e o chuta, mas ele levanta o braço para proteger a cabeça, ele ainda é derrubado, o homem olha para ele e pergunta se ele tem desejo de morrer. Então ele diz que Boris deveria estar ajoelhado e implorando por bloquear o caminho deles, enquanto os outros o cercam e riem, todos por perto fingem não ver nada. Ele pede desculpas por estar no caminho, mas também aponta que correr com cavalos por uma rua lotada é culpa deles. O cavaleiro desce com um chicote e o ridiculariza por falar grosso. Um de seus amigos diz que eles deveriam dar uma lição ao garoto, o chicote sobe e o homem balança sem hesitação. Ele chicoteia Boris bem no rosto. Depois disso, eles começam a espancá-lo na rua, avisando que é isso que acontece quando ele cruza com homens como eles. Eles continuam até que ele só possa proteger a cabeça. Ele olha para Winterer. Se ao menos ele fosse forte o suficiente para usar sua espada, ou se ao menos Yevgeny estivesse aqui. Mas ele sabe que isso não ajudará, esses pensamentos não o salvarão. Usando a espada como apoio, ele se levanta. Os bandidos ficam chocados quando ele começa a se levantar novamente. Boris está determinado a ficar de pé com sua própria força agora. Yevgeny deu sua vida por ele, e ele se recusa a perder para valentões baratos como esses. Então a história volta para a jovem discutindo com sua criada sobre o vestido. Ela reclama que é ridículo, não há costureiras por perto, e se pergunta o que os nobres daqui usam. É quando somos apresentados a Rosinos da Belnor. Rose, filha do conde Ganymede. A criada pede desculpas e diz que nem conseguiu encontrar uma loja que vendesse vestidos prontos. Ela acrescenta que também não havia lojas de costura, apenas um garoto com aparência preocupada que ela notou do lado de fora. Seu pai bate na porta e pede para entrar. Rose diz para ele entrar. Ele entra correndo com um vestido novo e finalmente conhecemos o conde Ganymede da Belnor. Rose se ilumina e diz ao pai que ele é o melhor. Ganymede diz que ela deveria experimentá-lo para que possam conhecer a cidade. Ele explica que aprender como outros países vivem faz parte de se tornar mais sábio. Ela concorda, e logo eles saem com guardas seguindo atrás. Rose pergunta onde ele encontrou o vestido, enquanto a criada Camila aponta que ela procurou a tarde toda e não encontrou nada. Ganymede diz que comprou um que já tinha sido feito para outra pessoa, e Rose pergunta se os nobres daqui não usam vestidos. Ele diz a ela que Trevor não tem nobres, então algo chama sua atenção e ele rapidamente entrega Rose a Hill por um momento. De uma vez ele cavalga com vários soldados, enquanto ele vai ele grita para eles pararem. Os homens que ele está chamando são os mesmos que estavam espancando Boris. Ele o avista no chão, ainda agarrando sua espada. Alguns moradores murmuram que alguém finalmente interveio e se perguntam se uma briga está prestes a começar. Tonya pede ao ferreiro para se apressar. Antes que cheguem, Ganymede exige saber o que aqueles homens pensam que estão fazendo.
Eles retrucam, perguntando quem ele é para interferir e dizendo para ele continuar andando. Ganymede diz que importunar uma criança é imperdoável e ordena que eles saiam imediatamente. Eles falam besteiras, então ele pega sua lâminas e os avisa para não culparem ninguém além de si mesmos. Isso só os faz rir. Um deles o ridiculariza, perguntando se ele se acha algum herói. Ganymede não perde mais um segundo, ele balança. Seu golpe atinge a espada do outro homem, jogando-a para o alto. Ela crava no chão atrás deles. Ganymede o encara e pergunta se ele ainda quer continuar. Essa bravata desaparece rápido. Ele e os outros fogem como os covardes que são. Ganymede ordena que seus soldados peguem Boris e diz que precisam de um médico. Tonya diz a eles que há um farmacêutico a poucas casas de distância no beco. Rose e Hugh finalmente alcançam, e Ganymede pergunta se ele assustou. Ele assegura que acabou, então a lembra que um nobre que ignora a injustiça não é digno do título. Ele diz a ela para lembrar dessa lição. Rose olha para Boris ainda segurando sua espada, mas tudo o que ela diz é que não gosta de alguém tão sujo. Mais tarde, ele acorda em um quarto que não reconhece e se pergunta onde está. O papel de parede floral lembra do quarto de sua mãe, então ele começa a procurar por Winter e entra em pânico, gritando para saber onde está. Uma criada ao lado dele diz que está debaixo da cama e pede para ele se acalmar. Ele pergunta onde está, mas ela diz para ele ficar quieto enquanto ela trata seus ferimentos. Então pergunta onde é a casa dele. Boris diz que não tem uma. Ela parece surpresa, dizendo que ele não parece um andarilho. Ele responde que mesmo que tenha um lar, não pode voltar para lá, então é a mesma coisa. Ela ri e pergunta se ele é algum herói trágico fugitivo. Então ela diz que crianças que não sabem como é confortável o lar sempre falam assim, e o lembra que o conde só o ajudou por bondade, ele não deveria incomodá-los mais e deveria voltar para casa. Quando ele pergunta de qual conde ela está falando, ela explica que foi o conde Ganymede Dobelnori de Animarad que o salvou. Camila entra e pergunta à enfermeira Willa se ele está acordado, então ela se inclina e diz francamente que ele foi intimidado porque vagou para uma estalagem com essa aparência. Ela acrescenta que ele tem sorte que seu mestre passou por acaso. Boris ainda não sabe quem ela é, mas ela lhe entrega roupas e pergunta se ele consegue se mover já que o conde o quer no jantar. Uma refeição completa está esperando na mesa. Ganymede o cumprimenta com um sorriso e diz que está feliz em vê-lo acordado. Pela primeira vez em muito tempo, Boris parece um pouco esperançoso enquanto observa o conde. Ele se senta. Um mordomo se adianta e coloca um prato na frente dele. Ganymede diz que uma mordida lhe mostrará o verdadeiro sabor de Belcruz. Até Rose se anima dizendo que é um omelete de trufas feita com as famosas trufas de sua terra. Ganymede diz a Boris que ele deve estar morrendo de fome e deve atacar. Ele admite que faz muito tempo que não come uma refeição de verdade como essa. Ele corta a omelete e começa a comer. Depois de um tempo, Ganymede diz que está feliz que ele goste da comida e decide que é hora de uma apresentação adequada. Ele se apresenta como Conde Ganymede de Belcruz, no sul de Nimrod. Então ele apresenta Rose, sua única filha herdeira, sentada ao lado dele. Boris diz que agora é a vez dele. Ele dá seu nome como Higaiman e diz que, como Ganymede é de outro país, ele pode não conhecer sua família, mas Ganymede repete o nome, então pergunta se ele é da casa Gaiman de Longard. Ele ouviu dizer que eles são uma famosa família de guerreiros em Travice, então ele pergunta se algo aconteceu. Boris diz que seu pai morreu, e seu tio está administrando a família agora. Ganymede adivinha que ele e seu tio tinham visões políticas diferentes e pergunta para onde ele planeja ir, já que o lar não parece mais possível. Ele diz que ainda não sabe, mas um ferreiro pode acolhê-lo, então ele tentará isso primeiro. Ganymede diz que ele provavelmente poderia se tornar um assistente, então pergunta se ele já se importou com ferraria ou se ele gostaria desse tipo de trabalho. Ele diz que não tem ideia, mas sabe que terá que trabalhar duro e aprender a lidar com isso. Enquanto Ganymede se serve de uma bebida, ele diz que tem uma proposta. Por que não voltar para Animarad com eles? Boris fica chocado e Rose imediatamente pergunta do que ele está falando. Ela quer saber por que ele o convidaria, mas Ganymede diz que isso é para ele pensar. Ele apenas fez a oferta. Ele está igualmente confuso e pergunta por que ele sequer sugeriria isso. Ganymede diz que pode explicar, embora ele possa desejar não ter perguntado. Boris ainda quer a verdade, se ele pode ficar com este homem ele quer saber tudo. Ganymede concorda, então sorri e diz que é porque ele quer usá-lo. Ele acha que faz sentido, tinha que haver uma razão para toda essa bondade. Ganymede diz que já tem tudo o que precisa, tem uma filha amada, então não quer outro filho, mas por motivos fora de seu controle, ele precisa de um por perto, da idade dele. Há muito tempo, antes de Rose nascer, ele fez uma aposta com um velho amigo. Prometeram que se tivessem filhos, quando completassem 10 anos, duelariam com espadas. O perdedor devia ao vencedor um desejo, qualquer coisa. Aí o tempo passou, Rose nasceu e Ganymede esqueceu tudo. Mas no ano passado, depois de não ter notícias por eras, ele de repente soube daquele velho amigo. Esse amigo tem 2 filhos e felizmente o mais velho é um completo idiota. Depois de saber que Ganymede tinha uma filha, o homem submeteu seu filho mais novo a um treinamento brutal para transformá-lo em um espadachim de ponta. Tudo foi uma armação para casar Rose com seu filho mais velho. Rose deixa cair seu copo em choque. Ela chama isso de loucura e pergunta se ele está falando sério, porque ela se recusa a casar com um idiota. Ganymede diz para ela se acalmar e jura em sua honra que nunca permitiria isso. Boris aponta que ele não é filho de Ganymede, então não há motivo para ele lutar. Ganymede diz que isso é fácil de resolver. Ele vai alegar que é seu filho adotivo, criado longe e só agora trazido de volta. Ele seria tratado como um filho de verdade. Se vencer, Ganymede o recompensará bem e lhe dará a liberdade de aproveitar a vida.
Se perder, não haverá punição, ele só terá que deixar a casa. Inquieto, ele pergunta por que o escolheu. Afinal, eles se conheceram por acaso, e Ganamad mal sabe algo sobre ele. Ganamad diz que Boris é claramente um nobre filho sem ter para onde ir. Ele pode encontrar muitos garotos comuns, mas não muitos que já tenham treinamento adequado em boas maneiras, e assim que voltarem para Namurud, ele precisará agir como seu filho adotivo imediatamente. Não haverá tempo para ensiná-lo honra e etiqueta do zero, e a família Jaimon é conhecida como uma das melhores, uma linhagem famosa de espadachins. Ganymede tem certeza de que ele herdou esse talento também, então pergunta se ele irá com eles. Ele pensa seriamente nisso porque honestamente não parece tão ruim. Se for pro ferreiro, poderia viver uma vida tranquila escondendo quem é, mas a Namurud é longe e ir pra lá significa novos problemas e testes difíceis. Ainda assim, isso o tiraria de Travox, a terra que levou seu pai e irmão, e ele perdeu tanto só por ter nascido lá. No fundo, ele realmente quer ir embora. Enquanto cavalga com Rose, Boris pensa que este país está encharcado de sangue há muito tempo. As últimas palavras de seu irmão o impulsionam novamente. Sobreviva, ele olha para trás uma última vez e decide ir. Suas carruagens partem, indo embora. Ele e Rose acabam viajando juntos em uma delas. Rose diz que ele quase não fala, e isso o torna bem chato. Então ela pergunta qual deles é mais velho, e Caminha ri, dizendo que ela não tem ideia. Rose diz a Boris para olhá-la e aponta que ambos têm 12 anos, então ela quer saber qual deles é o mais novo. Ela diz que eles têm uma longa viagem pela frente, então deveriam poder conversar por um tempo, mas ele não tá com humor. Ele diz a ela para pensar o que quiser e se ela quiser se chamar de mais velha, tudo bem para ele. Rose fica surpresa por ele ter cedido tão rápido. Ela diz que esse não é o ponto e pergunta o aniversário dele. O dela é 8 de abril. Boris diz 12 de julho e ela estala a língua, chamando-o de chato de novo. Ele percebe que ela está irritada, então dá de ombros e diz tudo bem, então ele será o mais velho. Rose não gosta disso também, enquanto Camille apenas aproveita toda a troca. Rose diz que nunca quis ser a mais nova, e mais do que isso, pergunta quando eles de repente se tornaram família. Logo eles chegam à propriedade e Rose salta da carruagem, chamando sua mãe que ela voltou. Sua mãe é Ivanua. Ivanua lembra de não correr um endereço e Rose se desculpa rapidamente. Boris percebe que ele realmente percorreu um longo caminho. Ninguém aqui deveria saber quem ele é, até Vou o olha e pergunta se é a criança que Ganymede mencionou. Ganymede diz que sim, já que a viagem foi longa, é melhor irem para dentro e terminarem as apresentações. Ela concorda e os servos saem para pegar a bagagem enquanto todos entram. Uma vez lá dentro, eles se sentam na sala de estar com chá. Até o coloca sua xícara e diz que recebeu a carta dele com antecedência, então ela entende o básico. Ela diz a Boris para ficar à vontade enquanto estiver aqui. Rose anuncia feliz que sempre quis um irmão mais velho, então ela decidiu ser a irmã mais nova. Ganymede ri e pergunta se eles já ficaram tão próximos. Então ele diz a ele que enquanto estiver aqui, ele deve chamar Ganymede de pai e até mesmo O de mãe. Ele também dá a Boris sua história de cobertura. Ele é o filho mais novo de Elgaden, o senhor caído de Govansk em Western Travox. Ele se tornou filho adotivo de Ganymede aos 5 anos porque suas famílias eram próximas, e até agora ele só recebia apoio financeiro deles. Ele ficou com seu próprio pai porque sua mãe morreu cedo, depois seu pai também faleceu, então ele veio morar em seu castelo. Ganymede pergunta se ele se lembra de tudo isso, já que algumas pessoas no castelo já sabem parte da história. Isso inclui Ryu, o secretário Willa, que o amamentou, junto com Camila, a empregada, e alguns dos soldados envolvidos na época. Mesmo assim, nenhum deles sabe a verdade completa, apenas Ganymede, sua esposa e Rose sabem. Então Boris deve responder a todos os outros usando essa história. Ganymede pergunta se ele entende, ele diz que sim, mesmo que seja inventado, parte disso é próximo de sua vida real. Ganymede diz aos servos para prepararem seu quarto e diz que deve ser em algum lugar não muito longe do de Rose, então ele decide exatamente onde o quarto no segundo andar da Torre da Lua de Mel. Até Wol fica surpresa, mas ela permite. Rose também fica chocada, já que aquele quarto é claramente especial. Ganymede acrescenta que ele logo encontrará um instrutor de espadas para ele, até lá ele deve descansar e se recuperar da viagem. Amanhã Rose deve mostrá-lo ao redor do castelo, já que é grande o suficiente para ele se perder. Rose diz que ele provavelmente precisará de um servo também, e Ganymede ri dizendo que ela já está agindo como se estivesse cuidando de seu irmão mais velho. Ele o apresentará à equipe amanhã para que ele possa escolher um então. Boris fica pego de surpresa com o quão calorosamente ele está sendo tratado já. Ele nem consegue se lembrar de seu próprio pai sorrindo para ele assim. Mais tarde, quando ele entra em seu quarto, ele se encosta na porta e desliza lentamente para baixo. Finalmente, ele está sozinho. Rose o levará para seu quarto de verdade amanhã, então por enquanto ele está em um quarto de hóspedes. Mesmo por uma noite, é um lugar incrível, talvez até melhor do que seu quarto em Trevex. Olhando para fora, Boris percebe que eles vieram tão longe. Ele se pergunta se há uma colina aqui como aquela onde ele costumava brincar com Yevgoinen, mas aquela colina antiga era coberta de grama de agulha, algo que só cresce em Travitsi. Aqui há flores por toda parte, e até as pessoas parecem mais calorosas. Ainda assim, no final este não é o lar, é uma terra estrangeira, e Boris ainda se sente à deriva. Na manhã seguinte, Rose pergunta se ele dormiu bem. Ela explica que o castelo tem 4 torres, uma em cada canto. A Torre da Lua de Mel fica ao sul, e é lá que fica o quarto dele. Ela abre a porta e diz que é aqui, e Boris fica chocado. O quarto tá cheio de coisas, muito mais do que ele esperava. Ele olha ao redor em surpresa enquanto Rose fica lá, claramente orgulhosa disso.
Então Camille entra correndo, chamando por Rose e implorando perdão, porque ela estava tão ocupada que não percebeu que ela tinha ido embora. Rose começa a responder, mas vê Camille tremendo e diz para ela esquecer. Ela continua mostrando Boris ao redor e diz a Camille para segui-los. Camille concorda e solta um suspiro de alívio. Ele observa que os servos em Travis pareciam mais com família, e eles nunca tiveram medo dele. Então Rose abre a porta do quarto, e aquele quarto é igualmente impressionante. Ela diz a ele que roupas já foram colocadas no guarda-roupa e alguém explicará quais trajes se encaixam em quais ocasiões. Além do quarto dos pais, este é o quarto mais bonito do castelo. Era para ser dela aos 15 anos, então ela o avisa para mantê-lo limpo enquanto usa. Boris aponta que ela sabe que ele estará partindo no próximo ano, mas ainda assim ela está sendo gentil com ele. Agora eles agem como irmãos próximos, mas no próximo ano eles serão estranhos novamente. Mais tarde eles saem, e Rose diz animadamente que o pôr do sol parece lindo dali. Então ela o leva para a cozinha, diz que algo cheira bem, e os cozinheiros apenas riem sem jeito. Depois disso ela o leva para o salão de jantar e explica que é tão grande que eles geralmente comem em outro lugar. Ela tenta pensar em qualquer lugar que eles ainda não visitaram e acha que o tour está quase completo. Camille aponta que eles ainda não viram o escritório, e como o mestre está fora visitando a Terra, agora é um bom momento para ir. Rose concorda, então nota alguém já dentro. O escritório acaba sendo uma enorme biblioteca, cheia de livros espalhados por toda parte. Ao entrarem, Boris diz que sabe como é um escritório. Em casa, ele nunca foi permitido entrar porque seu pai estava sempre lá. É estranho sentir falta dele, mesmo que aquele homem fosse sempre frio e severo. Talvez seja só porque ele não pode mais vê-lo. As mãos de Rose começam a tremer de raiva. Ela estala, chamando Lanze, exigindo saber se ele está lendo os livros de seu pai sem permissão novamente. Ele fecha o livro. Rose não acredita que ele entrou aqui só para ler. O servo é apresentado como Lanze. Irritada, Rose derruba o livro e exige saber como ele ousou. Ela o lembra de saber seu lugar e pergunta o que ele pensa que está fazendo aqui, então ela pressiona um dedo em sua testa e avisa que contará ao pai dele e o expulsará. Boris se pergunta se um servo realmente entrou no escritório só porque o mestre estava fora. Lance pede desculpas, mantendo os olhos no chão e admitindo seu erro. Ainda assim, ele nota algo diferente nele. Mesmo pego por Rose, Lance permanece calmo. Ele age obediente, mas seu pedido de desculpas não soa sincero. Rose diz que só está deixando passar porque Boris está aqui. Se acontecer de novo, ela contará ao pai. Lance aceita, se curva e se despede, então ele caminha em direção a ele e passa direto por ele. Ele percebe que ele também não é daqui. Dessa forma, eles são iguais, ambos estrangeiros nesta terra. Mais tarde, os servos se alinham no saguão principal enquanto ele fica com Ganymede. Ganymede anuncia que adotou Boris há 7 anos. De agora em diante ele viverá no castelo, então todos devem servi-lo bem, assim como sempre fizeram. Então ele diz para ele escolher um servo. Ele avista Lanze de lado e começa a se perguntar se deve escolhê-lo. Ele sabe que não tem ideia do que pode acontecer aqui ou quais erros pode cometer. Ter alguém perto de sua idade pode ajudar a suavizar as coisas. Um servo um pouco bobo seria mais fácil de enganar, mas por algum motivo Boris não consegue tirar Lanze de sua mente. Há algo diferente nele. Então ele diz a Ganymede que quer alguém da sua idade. Depois de pensar, Ganymede diz que o garoto no final é Lanze e pergunta se é ele quem ele quer. Boris diz que sim. Ganymede chama Lanze para frente. Lanze se curva e se apresenta. Ele diz para ele servi-lo bem de agora em diante. Seu novo dever é atendê-lo, então ele pode deixar suas antigas tarefas para trás. Lanze concorda com outra reverência. Para ele parece obediente no início, mas ainda não há respeito real em sua voz. Agora Boris entende por que Rose reagiu daquela maneira antes. Lanze diz que gostaria de levá-lo ao seu quarto, porque há algumas coisas que ele precisa explicar. Eles sobem. Assim que chegam, Lanze diz a Boris para sentar. Ele admite que está com sede. Lanze lhe traz um copo e ele o bebe. Então ele pergunta o que Lanze queria dizer a ele. Lanze diz que ele deve primeiro aprender sobre a família do mestre. O mestre patrulha o condado a cada 10 dias e viaja para o exterior a cada 2 meses. Às vezes ele está fora por 5 dias, às vezes um mês inteiro. Ele visita Céltica com mais frequência, junto com terras próximas que negociam bens locais. Boris observa que isso significa que ele está longe do castelo com frequência. Lanze continua. O mestre é generoso, mas ele não perdoa facilmente quando alguém cruza a linha. Ele se importa profundamente com seu povo e terra, mas permanece rigoroso com Prertel. Ele diz que isso parece certo. Em seguida, Lanze explica que Madame quase sempre permanece na propriedade. Ela acorda cedo, dorme cedo e pode se ofender com o menor erro, então ele deve ter cuidado com ela. Ele percebe que ela deve ser difícil de lidar. Quando Lanze começa a falar sobre Rose, ele olha para o lado e apenas diz que ele provavelmente já sabe que tipo de pessoa ela é. Ele se pergunta por que ele se detém de repente. Depois do que aconteceu no escritório, Lanze provavelmente não pode falar descuidadamente sobre ela, e ele é claramente bom em evitar problemas. Então Lanze diz que o aniversário de Ozivo é no próximo mês, e convidados virão de todos os lugares até da capital. Parentes da casa de Marquisen também estarão lá. A celebração dura 2 dias, com uma dança à noite. Ele pergunta a Boris se ele sabe dançar, isso soa estranho para ele. Em Trave, as casas nobres só pensavam em se aniquilar, então ninguém se preocupava em aprender a dançar. Lanze percebe que ele não está familiarizado com isso e se oferece para ensiná-lo se ele quiser.
Boris parece inquieto, embora provavelmente aceite mais tarde. Ele pergunta que trabalho Lance costumava fazer no castelo, e Lance diz que servia ao conde. Perguntado quando ele se juntou à casa, ele diz há cerca de 1 ano. Ele pergunta onde ele estava antes disso, Lance responde, Céltica. Ele explica que Céltica é a capital de Animarde, e longe daqui, então ele se pergunta se Lance foi vendido para esta casa. Então ele pergunta se seus pais ainda estão vivos. Lance pausa antes de dizer que honestamente não sabe, eles estavam vivos quando ele saiu, mas ele não tem ideia agora. Boris percebe que provavelmente foi a coisa errada a perguntar, mas diz que isso significa que Lance está sozinho agora. O Lance o corrige, ele tem uma irmã mais nova, e o Ganymede mostrou bondade a eles, permitindo que vivessem aqui juntos. Se ele permitir, gostaria de vê-la. Boris diz que quer ir também, o que pega Lance de surpresa. Lance parece um pouco nervoso e pergunta se ele é um cavalheiro, o que só o confunde. Lance diz que vai confiar que ele é, e quando chegam ele chama a irmã. O nome dela é Lance. Ela se vira para eles, mas nunca levanta o olhar, parece quase uma boneca. Boris se surpreende por ela não olhar para cima. Para ele ela parece frágil, pálida e vazia, como um botão de tulipa branca sem força, quase como uma figura de cera, de certa forma ela o lembra de si mesmo. Lance diz para ele esperar perto da cadeira, ele vai até a irmã e pergunta se a vista está melhor agora que o tempo mudou. Depois pergunta se ela viu o pássaro azul que passou voando, dizendo que era lindo, suas asas brilhavam ao sol, e ele realmente queria que elas visse. Ele continua falando enquanto Boris espera por perto, e ele se surpreende ao ver esse lado dele. Lance compartilha tudo de bom do seu dia com ela, tudo de bonito no mundo, tudo de bom que aconteceu, mesmo que ele geralmente pareça frio e distante, então há coisas que ele também acha preciosas. Mesmo com os três no mesmo lugar, Boris sente que os dois estão longe, selados em um mundo próprio. Lance diz que ela parece estar de bom humor, mesmo sem ter dito uma palavra. Ele também diz a ela que muito sol não faz bem, e pergunta se ela quer tirar uma soneca à tarde. Talvez ela sonhe em colher flores de novo, como antes, ele não tem ideia do que está falando. Lance pergunta mais uma vez se ela quer dormir agora, e ele sente que isso deve ser um segredo que só os dois compartilham. Então Lance a levanta da cadeira e a coloca na cama, a cobre e gentilmente deseja bons sonhos com um sorriso, mas no momento em que ele se vira, aquele calor se foi, seu rosto fica em branco novamente, enquanto ele diz a Boris que é hora de ir. Em outro lugar na propriedade, Rose diz que odeia Lance. Ele pergunta por quê, e Rose diz que não suporta gente assim. Lance pode falar, mas escolhe não falar. Só de ver aqueles olhos vazios, Rose quer dar um tapa forte na testa dela. Boris diz que isso significa que ela pode falar, embora ainda pareça doentia. Rose dá de ombros e diz que talvez ela seja apenas incrivelmente preguiçosa, tudo que ela realmente tem é uma claudicação, e ela nem sabe como sair do quarto. Rose continua detonando ela. Camila muda de assunto sem jeito e diz que é hora do lanche. Ela lembra Rose que Rose pediu para ser avisada, Rose diz que tem que ir. O lanche de hoje é bolo de creme. Ao sair, ela diz Boris que esses irmãos deveriam ser mais gratos. Mesmo que a irmã não faça nada, Lance a trata como se ela fosse algo inestimável. Então Rose se lembra de mais uma coisa. Eles finalmente encontraram um instrutor de esgrima dele, e ele chegará amanhã de manhã. O instrutor é muito habilidoso, mas também bem estranho. Rose se pergunta se ela deveria aprender esgrima também. Talvez ela fosse talentosa nisso, já que é filha dele. Ele não tem certeza se alguém conseguiria ensiná-la com essa atitude. Algum tempo depois, Boris entra na floresta. Depois de passar vários dias em casa, seu corpo se sente rígido, e ele sabe que o treinamento de espada será difícil se ele começar assim. Então algo chama sua atenção perto de uma nogueira, as nozes parecem maduras e ele se pergunta se deveria subir. Então ele hesita, esperando que isso não quebre alguma regra aqui. Olhando ao redor, ele se lembra de como Ivinte costumava levantá-lo nos ombros para que ele pudesse pegar frutas facilmente. De repente, nozes começam a cair e Boris pula. Ele olha para cima, tentando ver o que há lá. Tudo o que ele consegue distinguir é uma sombra. Seu coração dispara. Poderia ser uma fera selvagem ou algum monstro como o do lago. Mais nozes chovem, então um homem grita perguntando se Boris gosta delas. O homem sorri, uma espada presa às costas, ele fica aliviado por ser uma pessoa, não um monstro, e começa a sorrir. Um segundo depois, ele ri de si mesmo por ter pensado nisso. O homem diz para ele recolher as nozes enquanto mais continuam batendo na cabeça de Boris. Então ele desce e repete que ele deve pegar até a última. Ele não tem ideia de quem é esse maluco, ele simplesmente apareceu e começou a dar ordens. O homem diz que juntá-las sozinho levaria o dia todo, mas com ajuda seria muito mais rápido. Ele pergunta no que ele está olhando e se há algo em seu rosto, então diz para ele se mexer. Boris ainda está confuso, mas ele começa a recolher as nozes de qualquer maneira. O homem o avisa para não tocar nas que ainda estão em suas cascas externas com muita pressa. Ele se lembra de Vigin dizendo a mesma coisa, e ele não pode acreditar que de alguma forma foi arrastado para a colheita de nozes por esse cara estranho, que estava prestes a balançar a árvore novamente. Depois de um tempo, o homem diz que provavelmente já recolheram a maioria delas, então é hora de ir. Boris pergunta para onde. O homem aponta para o castelo, ele pergunta por que eles estão indo para lá, e se ele sequer sabe que lugar é aquele. O homem o chama de a segunda casa mais poderosa. Então ele nem parece ter certeza de quem diria isso, embora aparentemente todo mundo saiba. Ele fica confuso enquanto o homem tenta se lembrar do nome do castelo. Desajeitado e estranho, esse é o veredito de Boris. Como ele está indo para o castelo e age assim, ele acha que deve ser um instrutor de esgrima, o que significa que ele ainda não sabe quem ele é.
Honestamente, ele gosta de ser tratado com tanta casualidade mais do que com modos formais rígidos. Se este homem realmente é seu professor, aproximar-se agora pode ajudar mais tarde, então ele pergunta se as nozes são um presente. O homem diz que você nunca deve visitar outra casa de mãos vazias. Ele pergunta se o dono vai gostar de nozes, e o homem diz que qualquer um que odeie abertamente um presente não merece ser dono de uma casa. Ele pergunta se isso significa que qualquer presente serve. O homem diz que não, isso também é rude, e então continua divagando no ouvido de Boris. Eventualmente eles chegam ao castelo. Ele diz aos guardas para informarem seu pai que um convidado chegou. Os guardas respondem imediatamente e partem. Ele espera o tom do homem mudar, certo de que ele ficará chocado quando souber quem ele é. Em vez disso, o instrutor apenas pergunta no que ele está olhando e ri. Foi quando ele percebeu que ele sabia o tempo todo. Um servo então lhe diz que ele foi ordenado a levar o convidado para a sala de recepção, onde Ganymede e a senhorita Rose estão esperando. Eles vão para a mesma sala em que ele estava antes. O instrutor os agradece e diz que trouxe um pequeno presente. Ele joga nozes na mesa e Rose se assusta. Sorrindo, ele a chama de frutos de segredos, dizendo que cada uma faz você envelhecer ao comê-la. Segundo ele, se Rose comer 8, ela acordará com 20 anos da noite para o dia. Boris não acredita que ele a está enganando com uma mentira tão óbvia quando eles acabaram de colher essas nozes na floresta. Ele também se pergunta por que o homem parece tão satisfeito consigo mesmo. Então outro pensamento o atinge como ele sabia que Rose tinha 12 anos. O homem diz que ele pode dizer de relance, e que ele também tem 12 anos. Ele concorda, mas acha que Ganymede deve ter contado a ele antes. Rose pergunta se é verdade, e Boris rapidamente a avisa para não tocá-las com as mãos nuas ou ela terá bolhas. Finalmente, eles descobrem que o nome do instrutor é Whittler. Ganymede o apresenta a Rose, mas o homem admite que Whittler não é seu nome verdadeiro, é apenas um que ele usou antes. Quando Ganymede pergunta seu nome real, ele se desculpa e diz que nunca o compartilha. Sempre que ele se muda para um lugar novo, ele também muda de nomes falsos. De agora em diante, ele quer ser chamado de Instrutor Noz. Ganymede ri e concorda, então ele o agradece por aceitar o trabalho e pede que ele guie bem seus filhos. Noz pausa em crianças e pergunta se Rose vai treinar também, ela também vai colher a noz? Ganymede diz que sim, ele pode pensar nisso como os dois praticando juntos. Ele também pergunta se começar hoje estaria tudo bem. Noz diz que tudo bem, mas não há pressa. Eles devem começar amanhã e usar hoje para se acostumarem um com o outro primeiro. Ele também deixa claro que não falará formalmente com as crianças durante as aulas. Ganymede diz para ele fazer o que quiser, e Noz o agradece pela compreensão. Então ele se levanta e diz a Boris para mostrá-lo o quarto dele. Ele se surpreende por ele tê-lo escolhido em vez de um servo. Nesse momento, Lancey traz comida da cozinha, as nozes descascadas. Noz diz que são mais fáceis de comer assim, então ele observa que Lancey pode ser um servo, mas ele parece um jovem mestre, e pergunta se ele também quer aprender esgrima. Lindsay diz que não recebeu ordens para isso, e Noz diz que isso é educado da parte dele, mas ele também está jogando fora sua própria sorte, então ele acrescenta que o nome da torre soa bem. Boris pergunta como ele sabe o nome da torre, e Noz diz que instrutores sempre sabem tudo. Ele acha que tudo que este homem fez foi pedir para ele amarrar o cabelo e perguntar ao seu servo sobre aprender esgrima, nada sobre treinamento real. Então Noz o chama, de repente curioso. Ele pergunta se ele é de Travits, e ele é pego de surpresa. Ele começa a suar, e Noz pergunta se ele não é. Ele só fica chocado porque a menção de Travis combina com a história de fundo que o conde inventou para ele, então ele se recompõe e diz que é exatamente isso. Noz ri, dizendo que sabia. Ele acrescenta que não é parente de sangue da garotinha de ontem, que ela é a filha verdadeira do conde, e ele deve ser adotado. Então ele pergunta se ele quer saber como ele descobriu. Boris se pergunta se o homem está apenas brincando com ele. Lancey responde que é porque ele tem a mesma idade que a senhorita Rose. Noz o elogia por ser tão perspicaz quanto parece, então pergunta se ele sabe como ele adivinhou que eles têm a mesma idade. Antes que Lancey possa responder, Noz o interrompe e diz que é porque ele tem um superpoder que o permite adivinhar a idade das pessoas. Boris não acredita nem um pouco, ele tem certeza de que o conde contou a ele, então ele pergunta se Noz também sabe a idade de Lancey. Noz se endireita e diz que Lancey também tem 12 anos, mas alguns meses mais velho que ele. Ele pergunta em que mês ele nasceu. Como ele nasceu em julho, tem que ser antes disso. Lancey diz fevereiro, e ele começa a se perguntar como Noz sabia disso. Ele pergunta se Noz também sabe que Rose é mais nova que ele, porque Rose o chama de irmão mais velho. Boris tem certeza que Noz vai errar dessa vez. Mas Noz apenas ri e diz boa tentativa. Rose nasceu 3 meses antes dele, isso realmente o surpreende, e ele pergunta como ele acertou. Noz diz que há mais uma coisa que ele deveria saber, e ele se pergunta o que agora. Noz diz a ele que ele tem talento e poderia se tornar um grande espadachim se treinar bem. Ele pergunta se ele realmente pode ver isso de relance, e Noz pergunta se ele acha que é impossível porque ele mentiu antes. Ele não vê o que mentir tem a ver com esgrima. Noz pergunta se ele acha que espadachins famosos apenas empunham espadas, alguns usam machados por uma coisa, mas mais do que isso, a habilidade com uma arma não é suficiente. Ele diz que talento não significa nada sem instintos aguçados e raciocínio rápido. Mesmo alguém acostumado a abrir caminhos tem que saber lutar onde não há caminho. Mesmo em terreno plano, um lutador deve saber como atacar de uma colina ou da água. Pessoas inteligentes se adaptam rápido, e os melhores em ficar um passo à frente são muitas vezes os melhores mentirosos, assim como Boris foi. Ele aponta para Rose como exemplo. Ela quer tanto ser adulta que a mentira dele funcionou imediatamente. Ele começa a continuar, e tanto Lancey quanto ele se viram para ele. Noz boceja e diz que está cansado de falar tanto, e ele vai tirar uma soneca.
Com isso, ele vai para o quarto dele. Lance e Boris só conseguem olhar, totalmente confusos. Então a história volta para a arruinada casa Gaiman, agora em ruínas. Vlado diz que o verão acabou, enquanto ele olha pela janela e acende a vela em sua mesa. Um homem entra na sala, e Vlado pergunta se eles encontraram alguma coisa. O homem responde sim e o chama de mestre. Vlado comenta que ele está sendo chamado de mestre muito rápido, dizendo que o mais adequado para esse título é Tolk, que traiu Jerkin sem hesitação. Vlado diz que acredita que o pirralho foi para Nimured. Tolk confirma que, embora eles ainda não saibam exatamente onde ele está, eles verificaram que um jovem carregando uma espada com bainha branca partiu junto com um nobre. Vlado Genamen diz que ele já tem Winterer, e Tolk continua falando. O nobre de Anamurad usou um nome falso, então eles ainda não sabem quem ele é, mas descobrirão em breve. Vlado Genamen ordena que ele rastreie Boris e toda a linhagem Winterbottom. Ele acrescenta que Evnon Dinamin pode estar com a guarda da neve, então Tolk deve ter cuidado. Tolk concorda e sai da sala. Fluto de Nimen se vira para a janela e começa a rir, perguntando a Jerkin o que ele acha. Ele chama Tolk de mordomo infiel, alguém que traiu seu mestre sem pensar duas vezes, e o jogou no pântano, mas naquele dia, Fluto escapou do lago com magia. Jerkin está morto, a mansão é dele agora, e o fantasma de sua irmã não vem mais a ele em sonhos. Mesmo assim, um sentimento frio ainda reside em seu coração. Quando um sino toca, ele amaldiçoa, dizendo que não consegue tirar esse som da cabeça, e se pergunta se Jerkin também pode ouvi-lo na vida após a morte. Naquela noite, de volta à casa de Boris, ele acha que o instrutor é realmente estranho. Se Lonzi não tivesse acordado, o homem ainda estaria dormindo em sua cama. As aulas provavelmente começarão amanhã, e ele precisa que ele o ensine a lutar bem o suficiente para proteger Rose. Mesmo que isso seja apenas um acordo com a casa, ele ainda dará tudo de si. Isso pelo menos lhe dará uma chance melhor de sobreviver. Se ele quer viver como Yevnan Dinimen lhe disse para viver, ele alcança debaixo da cama e cai no chão pensando que talvez ele apenas tenha perdido. Então ele olha debaixo da cama com horror, sua espada se foi, o inverno desapareceu. Em pânico, ele corre para o corredor, perguntando como isso aconteceu. Ele perdeu a coisa que Yevnin Ginaman lhe deu, e ainda nem faz um mês desde o enterro. As últimas palavras de Yevnin Ginaman ainda estão claras em sua mente, e ainda assim Boris baixou a guarda. Ele começa a pensar que talvez ele seja inútil afinal. Uma espada não some sozinha, então alguém teve que pegá-la. A questão é quem? Ficou debaixo da cama o dia todo, o que significa que o ladrão tinha que ser alguém que entrou no quarto dele hoje. Sobram Boris, Lonce e nós. Ele se sente um idiota por ter deixado um cara que acabou de conhecer sozinho no quarto. Ele não sabe que tipo de pessoa nós realmente é, e precisa encontrá-lo rápido. Ele bate na porta de Lonze, que abre e pergunta o que ele quer. Ele pede desculpas por acordá-lo, mas diz que precisa de ajuda com algo urgente. Lance diz que está ali para servir e manda ele falar. Ele diz que precisam encontrar o instrutor Noz agora mesmo. Lance concorda, mas diz que Boris não pode sair vestido assim. Ele entrega um manto e manda ele vestir, então nota a arma na mão dele. E fica um pouco tenso, mas não diz nada e lidera o caminho. Vão para o quarto de nós, mas ele não está lá. Boris revira o quarto e Lonze pergunta o que ele está tentando achar. Ele aponta que não há onde esconder nada aqui. Ele diz que ele está certo. Winterer não está aqui, o que significa que o instrutor ainda deve estar com ela. Ele pergunta onde nós poderia ter ido essa hora e se ele já fugiu, então pergunta se alguém saindo pelo portão do castelo teria que passar pelos guardas. Lonze diz que sim. O portão principal não abre essa hora sem permissão, mas o portão norte fica aberto e é sempre vigiado. Ora diz que se está aberto, então alguém ainda pode sair por ele. Eles correm pelo jardim sob o luar. Lonze diz que estão quase lá. Ele diz que se for preciso, não hesitará. Se ele não consegue nem proteger a última coisa que sua família deixou, então ele não tem o direito de carregar o nome deles. Mas então outro pensamento o atinge. E se Noz já escapou, ou e se ele não puder detê-lo? Boris não sabe o que fará. Lance de repente o chama e quando ele olha para cima fica chocado. Sob o luar, Noz está empunhando Winterer, cortando folhas. Boris mal consegue acreditar que ele está segurando a espada. Por que ele a pegaria? Até Lonce está chocado, e ele nota o medo no rosto dele. Noz diz que conhece essa espada e que ela carrega um passado sombrio. Ele admite que ele está certo, esta não é a Winterer que ele pensava conhecer. Mas ele pode dizer que esta é sua forma real. Ela brilha com beleza e intenção assassina, como o luar pálido piscando entre estrelas cadentes. Vendo-a agora, Boris entende que a espada nunca foi feita para nada bom. Ainda assim, mesmo com seu próprio rosto em seu reflexo, ele a quer de volta mais do que nunca. Noz o chama, dizendo que se ele terminou de encarar, eles deveriam voltar. Então ele pergunta o que eles estão fazendo ali tão tarde. Boris mantém os olhos na espada, ele diz que ela pertence a ele. Se Noz só queria dar uma olhada rápida, tudo bem, mas agora ele precisa devolvê-la. Noz diz que foi ele quem a perdeu, e ele retruca perguntando se ele realmente vai usar a regra do achado não é roubado. Noz pergunta se ele pode realmente pegar sua espada de volta. Boris diz que não acredita no que está ouvindo. Ele pensou que Noz veio como professor de esgrima, não como ladrão. Noz ri e diz que ele é usado para um garoto. Ainda assim, uma criança não deveria carregar uma espada. Até que uma criança cresça, uma lâmina só procura sangue. Então ele fica sério e pergunta onde ele a conseguiu, porque esta é Winterer, a espada escondida há muito tempo. Ele confirma que é exatamente isso. Noz ri novamente e diz que isso significa que sua família deve ser os Jinmen, a casa de Treveix, que manteve a espada fora da vista do mundo.
Ele pergunta o que isso tem a ver com alguma coisa, ele diz que é Akbeliner, em breve aluno de nós, e é tudo que nós precisa saber. Nós pausa, então desliza a lâmina de volta na bainha, claramente surpreso com sua audácia, embora ele ainda mantenha a espada ao seu lado, então ele diz que não a devolverá. Boris responde que a pegará à força. Nós olha com raiva e diz para ele tentar, ele diz que ameaças não o assustarão, ele sabe que não pode vencer se atacar, mas mesmo que isso o mate, ele não deixará Winter ser roubada. Sacando sua pequena lâmina, ele diz que se nós quer ir embora em silêncio, então ele terá que matá-lo primeiro. Nós apenas encara, atônito, enquanto Boris avança, então Nós explode em gargalhadas, pegando os dois de surpresa. Ele diz que garotos como ele são difíceis de encontrar hoje em dia. Agachando-se, ele o encontra no nível dos olhos, o que só o deixa mais inquieto. Nós diz que não vai roubar a espada dele e fugir, e que ele nunca cortaria um garoto de qualquer maneira, mas já que ele disse isso, Nós quer fazer uma aposta. Ele pergunta que tipo, e Nós diz que se fazer parecer indigno de confiança é culpa dele. Ainda assim, ele prometeu ao conde que o ensinaria, e ele continuará fazendo isso até a primavera do ano que vem. Até lá, Boris terá uma chance por dia de pegar a espada de volta. Se ele conseguir, Nós nunca mais a tocará, mas se ele falhar antes de Nós ir embora, então Nós fará o que for preciso, até mesmo cortá-lo para tornar a espada dele. Ele pergunta o que ele acha desse acordo. Ele diz que sua vida não pertence só a ele. A vida do irmão dele depende dele agora, e esse fardo nunca irá embora, então ele tem que continuar vivendo não importa o que. E como um Demon, ele também tem que proteger Winter de quem tentar pegá-la, então ele aceita, e pergunta o que provará que Nós fala sério. Nós oferece a ele um punhal como sinal do acordo deles. Se Boris vencer, ele deve devolvê-lo. Se ele falhar, Nós diz que virá buscar esse punhal ele mesmo, porque é importante para ele. Na lâmina, as palavras dizem lembre-se do desastre. Ele ainda está chocado com tudo isso. Primeiro um contrato, agora outro, ele nem tem certeza se deve aceitar. Lance Rosencrantz diz a ele que ele deveria fé. Quando Boris se vira, ele vê o quão sério é o rosto dele. Lance pergunta por que não concordar com isso. Ele hesita, mas então nota uma luz brilhante cruzando o céu. De repente, algo dentro dele começa a queimar. Parece exatamente como quando Jevgen e Dinaman escolheram o único caminho para proteger seu irmão. O que preenche Boris agora não é desespero ou vergonha, é o oposto. Olhando para as estrelas cadentes, ele sente como se tivesse encontrado um guia, uma luz na escuridão. Nós pergunta se isso significa que ele concorda. Ele pega o punhal e o enfia em sua túnica, dizendo que espera que Nós cumpra sua palavra como um verdadeiro guerreiro. Nós responde que ele é um guerreiro, assim como diz o nome de sua família. Naquele momento, Boris sente como se tivesse encontrado a chave para escapar desta longa noite, e pela primeira vez tudo ao seu redor parece cheio de luz e esperança. Algum tempo depois, no campo de treinamento, Nós joga uma espada para ele, dizendo que é feita para meninos e que o conde a enviou. Ele a pega e começa a desembainhá-la, mas Nós o impede e ele pergunta por quê. Nós diz que ninguém mandou desembainhar a espada, por enquanto eles não estão usando espadas de forma alguma. Ele aponta para o campo e diz que começarão com corrida. Boris tem que dar a volta no castelo em um ritmo constante e continuar até que Nós diga para parar. Lonze fica com Nós e o observa correr. Nós nota o olhar dele e pergunta se algo o incomoda. Sem olhar para ele, Lance diz que espera que a espada seja devolvida logo. Nós comenta que ele é mais leal do que parece. Lance diz que entende o que Nós está tentando fazer e sabe que ele pode ver isso como parte do treinamento, mas se ele forçar Boris demais, ele começará a questionar seu verdadeiro motivo. Nós pergunta se isso foi uma ameaça, então ele diz: Lance está perdendo uma coisa. Ele está fazendo isso porque não confia na habilidade de seu mestre. Lance responde que isso não importa para ele, cada pessoa tem que provar seu próprio valor. Nós fica surpreso que um servo tão jovem fale assim, então diz que entende. Lance está simplesmente fazendo o seu trabalho. Ele acrescenta que quer observar Boris por si mesmo, então Lance pode observar também e julgar pelos resultados. Lance olha para ele e diz que a escolha é dele, então ele não deve agir como se estivesse concedendo permissão. Com isso, ele diz que trará água para ele e se afasta. Nós fica olhando para ele, se perguntando por que ele fala tão bem. Para um servo, ele tem muita audácia, falando de liberdade de escolha assim. Depois de um tempo, Boris ainda está correndo. Ele está completamente sem fôlego e calcula que deu umas 10 voltas. Ele se pergunta quando Nós voltará. Nós disse que só ficaria fora um pouco, mas ele não está em lugar nenhum. Por um momento, Boris se pergunta se isso é tudo uma brincadeira, mas não, eles fizeram um contrato, então este deve ser o teste de Nós. Ele quer provar que é ele quem merece Winterer. Ele jura não desistir depois de começar algo, ele absorverá cada lição que pudesse isso ajudar a vencer, e ele se recusa a parar, não importa o que. Então ele de repente tropeça e cai no chão. Sua vontade diz para ele sobreviver a todo custo, mas seu corpo está dolorosamente fraco. Ele não consegue acreditar que um pouco de corrida está fazendo sofrer tanto. Ainda assim, Boris se força a levantar. Ele diz a si mesmo que não pode ficar caído, ele tem que levantar e correr. Mesmo engatinhando, ele continua repetindo que deve provar a si mesmo para o instrutor Nós, que ele pode sobreviver não importa o tipo de situação que enfrente. Então ele desaba novamente, sua visão começa a desaparecer, um jato de água o atinge e seus olhos se abrem. Lance está lá, pedindo desculpas por jogar água nele, Boris o agradece enquanto se limpa, então olha para a espada encharcada e diz que precisa secá-la também. Ele a coloca de lado e começa a correr novamente, pensando que Nós talvez tenha um pouco de pena dele quando voltar.
Nós de repente grita para ele parar e exige saber por que ele colocou a espada no chão. Boris acha que isso é apenas treino de corrida? Ele assumiu que Nós só ensinaria coisas que envolvem diretamente empunhar uma espada? Que tipo de espadachim ele poderia se tornar com essa atitude? Largando a lâmina só porque ela parece pesada. Ele está chocado, pois não era isso que ele queria dizer, mas percebe que discutir ou dar desculpas não ajudará. Ele ainda cometeu um erro, então pede desculpas e diz que não acontecerá novamente. Então diz a Nós para puni-lo. Nós diz que o fará. Primeiro ele pergunta quantas voltas ele completou hoje, e Lance responde. Nós diz que esta será a rotina de Boris todos os dias até que ele deixe este lugar. Ele o agradece. Nós então se vira para Charlotte e pergunta se eles devem terminar seu próprio treinamento. Ela olha para ele e Nós também, bem a tempo de ver Lance indo em direção a ele. Nós se pergunta o que exatamente ele acabou de fazer e por que ficou com raiva de Boris sem motivo. Um mês inteiro se passa. Pulando o tempo, ele passou de apenas correr e agora está treinando com a espada de verdade. Charlotte observa de longe quando Nia Tray menciona que a chuva está chegando. Nós pergunta se eles deveriam entrar e conversar em vez disso, mas ele nota que Boris ainda está lá fora treinando. Ela diz que Nós o trata com aspereza, então ela nem tem certeza se ele o deixaria entrar. Ainda assim, se eles ficarem do lado de fora, todos ficarão encharcados, então Charlotte sugere que eles o tragam para dentro e sentem juntos só por hoje. Nós realmente pensa sobre isso, o que a surpreende. Então ele concorda e ela felizmente diz que preparará lanches também. Uma vez lá dentro, a comida é posta na mesa, e Nós brinca que comer tanto sol deixa com mais fome. Ele pergunta como isso poderia funcionar, já que deveria ser o contrário. Nós diz que as pessoas conhecem o sentimento. Depois de passar fome, quando finalmente comem, ficam inquietos e querem devorar tudo à vista. Charlotte diz que nunca sentiu isso, e Boris fica quieto. Nós dá um pequeno sorriso e diz que a ambição funciona da mesma forma. Às vezes as pessoas já têm o suficiente, mas ainda querem mais. Elas continuam subindo cada vez mais alto e ele se pergunta quando essa fome acaba. Então ele pergunta a ela o que ela mais quer, algo tão importante que uma vez que ela o consiga, ela não precisará de mais nada. Ela diz que já tem tudo, e sempre que quer algo novo, o pai dela compra para ela. Nós diz que duvida que isso seja verdade, deve haver algo que nem mesmo o pai dela pode dar a ela, por exemplo, tornar-se a jovem mais bonita em sua cerimônia de maioridade no Palácio Céltica. Então ela seria inundada com propostas de casamento e teria que escolher entre elas. Charlotte imediatamente fica nervosa e Nós se vira para Boris e pergunta o que ele quer. Ele diz que se ele responder, ele compartilhará sua própria ambição também. Ele começa a responder, então pausa para pensar. Finalmente ele diz, é exatamente como ele disse antes. Quando ele segura a espada, ele se lembra de coisas que não pode esquecer. Este castelo, esta terra tranquila, os servos gentis e todos aqui que o trataram bem. Isso lembra que nada do que ele tem agora realmente lhe pertence, e mesmo vivendo entre eles, ele ainda se sente um estranho, como uma criança jogada em linhas inimigas, alguém que qualquer um poderia machucar se quisesse. Então ele continua se perguntando o que ele mais precisa para sobreviver. Ele finalmente chega a uma resposta e baixa o olhar. Nós espera. Boris diz que quer a força para viver por conta própria, sem precisar pedir ajuda a ninguém. Essa resposta pega Nós de surpresa, e após uma breve pausa, ele diz que entende. Se ele quer o poder de sobreviver sem depender dos outros, isso é pelo menos mais simples do que o desejo de Charlotte, e ao contrário do dela, ele não terá muitos rivais. Ele pergunta quem são os rivais dela, e Nós diz que ela deve conhecer pelo menos um nome, Chloe da Pontina, filha do Duque Vanita. Ela tem a idade dele, frequenta a alta sociedade de Céltica, e muitos já a chamam de Andrew Meritz, a principal noiva futura. Ele começa a tremer em pânico. Nós insiste, dizendo que se ela não se livrar de Chloe, seu sonho nunca se realizará. Charlotte chora que não pode ser verdade, mas Boris percebe que Nós está brincando de novo, então ele diz para ele parar e voltar ao que estava dizendo. Nós sorri e solta uma risada baixa, então pergunta se algum deles conhece o cavaleiro mais forte de Andromerite. Eles não sabem, então ele diz que eles realmente sabem muito pouco. É o Visconde Jean-Pierre, um mestre de lança que também pode vencer qualquer batalha de palavras. E tem o Bernard Geoffrey de Zorlang, filho do arquiduque Orlang do Norte. Ele nem tem 20 anos, mas já é famoso, especialmente depois de dar sua vitória na Caveira de Prata para a Rainha de Alta Jacinto. Ele pergunta o que é a Caveira de Prata e o Nós fica chocado, ele não sabe, é um torneio de artes marciais só para lutadores com menos de 20 anos. O vencedor recebe uma Caveira de Prata e fica conhecido em todo o continente. Ainda assim, o Nós diz que nunca viu ninguém de Treva ganhar. O Boris diz que se um concurso desses fosse famoso, o Yevgon Dinamin teria entrado com certeza. O Nós continua, nomeando a princesa Nifa de Lemy, o Saganar de Comzark, e até as famosas companhias mercenárias dos países da União como lutadores ferozes também. O mundo é enorme, ele diz então, naturalmente está cheio de gente forte. Aí ele pergunta o que os dois acham. A Charlotte diz que espera que os guerreiros do país dele sejam mais fortes que todos os outros. Ele diz que essas pessoas são só estranhos para ele. A menos que se tornem inimigos dele, ele não se importa muito com elas. O Nós diz que esse é exatamente o problema dele. O Boris nunca pensou em superá-los ou aprender com eles. Pensou? Ele não diz nada.
Ele só pergunta por que ele precisaria ficar tão forte assim. O quarto fica em silêncio enquanto Boris mantém uma cara completamente séria. O Noz diz que mesmo depois de decidir aprender a espada, ele ainda não sonha em ser o melhor para alguém que treina com uma lâmina, ele tem pouquíssima ambição. Ele responde que não é provável que ele encontre as pessoas mais fortes do mundo e ainda menos provável que lute contra elas. Para ele, basta aprender a espada bem o suficiente para viver livremente. O Noz ri e pergunta se sobreviver é realmente o único objetivo dele. Ele diz que sim, foi o que ele disse desde o começo. O Noz pergunta se ele não tem desejo de sobreviver de uma forma maior e mais satisfatória. O Boris diz que não sabe se alguém como ele pode se dar ao luxo de viver assim. O Noz pergunta o que ele quer dizer com se dar ao luxo. O Noz diz que isso significa que ele quer uma vida tranquila, uma onde ele não lute contra o destino nem chame a atenção dele. Então ele aponta para ele e pergunta se ele não tem orgulho. Ele não quer deixar o que está em seu coração para trás neste mundo. Ele pergunta se ele nunca pensou que uma flor é mais bonita quando desabrocha em sua plenitude. Imediatamente ele pensa em seu irmão, e o pânico o atinge. Ele começa a suar, aperta a mão e diz que uma vez que você morre, acabou. Parecer glorioso não significa nada. Ele não quer brilhar intensamente por um breve momento como seu irmão fez, e depois desaparecer. Ele não quer viver apenas nas memórias de outras pessoas. Dor e medo tomam conta de seu rosto. Ele diz que a vida de seu irmão terminou naquele campo. Que significado há em seu irmão mais novo se lembrar dele? Que significado isso poderia ter? O Noz o olha friamente e pergunta quantas pessoas morreram por ele. Isso pega o Boris de surpresa, ele diz que não consegue pensar em ninguém. O Noz diz que esse é o problema, ele está tentando carregar muitas vidas mortas de uma vez. Primeiro, mesmo que ele viva tranquilamente, ele não é imortal, ele não pode continuar vivendo pelos mortos para sempre. Não importa o quão cuidadoso ele seja, ele nunca poderá viver em seus lugares. Segundo, enquanto ele estiver vivo, ele não pode apagar seus próprios desejos. O Noz dá um exemplo. Se o Boris ficar com fome, ele deve comer o que vir, até comida do chão ou restos de outra pessoa. Ele realmente vai reprimir a fome e sair da mesa, apenas olhando para a comida? Por quanto tempo ele pode viver assim? Isso pode ser chamado de vida? No momento em que uma pessoa para de querer algo, ela já está morta. Ele pode realmente alcançar seu objetivo com uma alma tão vazia? O Noz chama isso de alma faminta e murcha. Ele responde que mesmo que ele se torne forte e mate todos os grandes guerreiros, o que mudaria? Os mortos ainda não voltariam. O Noz o encara e clica a língua, admitindo que o Boris tem razão, mas ele também está errado. Construir sua vida inteira em torno dos mortos e chamar isso de vida é absurdo. O Noz pergunta se ele realmente não quer nada para si mesmo, nenhum desejo de viver plenamente e alimentar essas ambições famintas. Ele diz que pode honrar os mortos vivendo melhor, não apenas arrastando sua vida. O Boris diz que houve um tempo em que ele quis isso mais do que tudo. Ele queria sua família segura e queria que seu irmão vivesse, mas ele está cansado de querer coisas que nunca acontecem. Há muito tempo ele perdeu o interesse em tudo, exceto em sobreviver. Seu irmão uma vez lhe disse para testar todos os caminhos que sua vida poderia tomar e permanecer vivo, então é isso que ele fará. Ele não vai ceder facilmente, ele vai viver muito tempo, não importa o custo. Ainda assim, se ele viver tanto tempo, talvez isso deva significar algo. Apenas sobreviver por si só começa a parecer vazio. A Rose interrompe, perguntando por que eles continuam chamando ele de coitado. Ele mora bem na casa deles e não quer nada, ele não passará fome lá também. O Noz ri e diz que isso é justo. Então ele pergunta ao Boris o que ele vai fazer, ele vai pular o treino de hoje à noite só por causa do tempo. A Rose pergunta se ele realmente quer treinar nesta tempestade e o Noz diz que eles podem parar por hoje se quiserem. Ele se levanta e diz que não se importa em sair. Ele segue o Noz. A Rose diz a eles que eles sempre podem fazer isso outra hora se estiverem cansados. A Camila concorda, mas a Lanze fica quieta. Eles saem na chuva, e a Lanze fica sob a tenda para observar o Boris e o Noz treinarem. O Noz brinca que eles têm tempo perfeito e pergunta se ele está pronto. Mesma regra de sempre, 1 hora. Se ele não conseguir recuperar a espada nesse tempo, o treino acaba por hoje. O Boris saca a lâmina e diz que vai recuperá-la hoje e ele tem que. Essa espada é dele e ele precisa dela. Ele se prepara e avança. Ele carrega com a espada baixa ao lado. O Noz lê seus movimentos e timing, então bloqueia facilmente com o bastão de madeira. O Boris se esforça contra ele, enquanto o Noz mal sente pressão. Eles se prendem por um momento, ambas as armas tremendo, e o Noz diz para ele tentar de novo. Um leve toque manda o Boris para trás. Ele recupera o equilíbrio e percebe que sua mão ficou dormente. Ele percebe que isso não será suficiente. Ele tem que ficar mais forte, então ele aperta a espada com mais força e balança de novo, dizendo a si mesmo que precisa se tornar forte o suficiente para que ninguém depois do Noz possa tirar dele novamente. Todos querem essa lâmina, então se ele pretende mantê-la, ele tem que ficar mais forte, e se ele continuar fazendo isso, talvez um dia as pessoas parem de observá-lo e de atrapalhá-lo. Então mesmo que os fortes desmembrem todo o continente, ele ainda pode encontrar uma caverna onde possa descansar, um lugar onde ninguém possa ameaçá-lo, onde ele possa finalmente chorar em paz. Esse pensamento só o deixa mais frustrado porque no momento seu coração está preso em algum lugar onde suas lágrimas não podem alcançar. Ele levanta a espada novamente, desta vez há algo diferente em seus olhos, ambição real. Ele avança, gritando que está chegando, e desencadeia uma rajada rápida. O Noz bloqueia um golpe após o outro, o Boris continua pressionando, e o Noz começa a sorrir. Agora sim, ele finalmente está ficando mais rápido. Ele cerra os dentes e continua, enquanto a Lanze observa de longe. Eventualmente o Boris cai no chão, mas ele se levanta imediatamente e ele está determinado a ficar mais forte.
A Lanze continua observando, silenciosamente impressionada com sua dedicação. O Noz diz a ele que ele tem uma última chance hoje, desta vez o Noz ataca primeiro, e o Boris bloqueia. O Noz diz para ele fazer melhor, então balança de novo. O bastão roça seu rosto e o corta. A visão do sangue mexe algo dentro dele. Ele pausa por um segundo, então percebe que tem que recuperar a espada, não importa o que. Seus olhos ficam afiados e ele range os dentes. Ele levanta a espada sobre a cabeça e salta. O Noz se surpreende. Os olhos do Boris estão cheios de desespero. A chuva cai ainda mais forte, batendo em sua lâmina enquanto ele mergulha no Noz. O Boris solta um grito e o Noz percebe que é isso, ele finalmente encontrou o que estava faltando. Ele ri, aperta o bastão e encontra o ataque de frente. Sua espada morde levemente a madeira e o Noz parece satisfeito, bom. O Boris também se assusta e salta para trás para criar espaço. Eles se encaram em silêncio. Ele ofega de exaustão, mas sorri, ele finalmente progrediu. O Noz também sorri, então pega o Boris baixando a guarda e derruba a espada de sua mão. Ele tropeça, virando-se para a lâmina enquanto ela voa. Quando ela atinge o chão, a frustração o invade. Ele diz que nunca soltou sua espada antes, e não vai deixar isso acontecer de novo. Desde que o inverno foi tirado dele, ele nunca deixou cair quando perdeu ou quando caiu, então por que ele a soltaria agora? O Noz o chama de patético e larga o inverno no chão, então levanta o Boris pelos braços, erguendo enquanto ri, e o chama de patético novamente. Então ele o abraça apertado e diz que ele ainda não viu todas as coisas que este mundo tem para ele, chamando de moleque. Por que ele continua se esforçando tanto para se conter? Todos neste mundo lutam. Mesmo assim, eles ainda merecem viver e esperar por uma vida grandiosa. Eles escolhem viver sem esconder o que querem. O Boris olha para cima e algo nele começa a responder essas palavras, enquanto o Noz o segura perto. Ele diz que tem um lar para o qual nunca poderá voltar, e um tio que liderou uma revolta. Ele perdeu o pai e o Tolk também, embora ele ainda não saiba que o Tolk está vivo. Houve até um espírito maligno de verdade no lago, e o pior de tudo, ele perdeu seu irmão, a pessoa que significava tudo para ele. O Noz começa a repetir o mesmo tipo de palavras que Evgenin disse. Ele tem que continuar vivendo e lutar neste mundo cruel com tudo o que tem. Nisso ele finalmente desmorona. O Noz diz a ele que as pessoas não vivem apenas para não morrer, elas vivem cada momento pro amanhã, e ele explode em lágrimas. Agarrado ao Noz, ele chora enquanto o Lance o observa. Então o Noz finalmente o coloca de volta no chão, ele olha para o quarto de sua irmã e diz ao Boris que isso é apenas o começo, ele ainda é um estranho aqui e muitos olhos estão sobre ele. Que escolha ele fará, para onde irá e que tipo de vida escolherá. Tudo para sobreviver, e agora finalmente ele tem sua espada de volta. Se você chegou até o fim, deixe King nos comentários, inscreva-se para mais e deixe um like ou comentário para apoiar este canal do YouTube.